Descubra o som perfeito para o seu instrumento na Hugo Brandão Luthier. Oferecemos serviços de alta qualidade, incluindo manutenção, regulagens, limpezas e upgrades para todos os instrumentos de corda. Visite nossa loja na Rua Teodoro Sampaio 763, Loja 19, São Paulo. Transforme sua experiência musical conosco. Fala, seus Maradona Tranquilidade. Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave? Tranquilidade, você tá bem? De boa, cara. E você? Tô bem, graças a Deus. Hoje eu quero energias boas, hein? Ah, sempre. Adoro esses episódios que a galera... Enfim, vamos dar spoiler, né? Pode crer. Vamos apresentar daqui a pouco. E aqui no nosso DeLorean, aqui na nossa máquina do tempo, o Crildão. Beleza, Crildão? Opa, tranquilo? Tá melhor? Já se alimentou hoje? Opa, agora sim, né? Barriga cheia, tudo bom. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Opa, hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal com o Kiko Madureira, que ele é terapeuta corporal e acupunturista. Um nome difícil, porra, né? Mas é isso, muito obrigado. Nome difícil, né? Não a profissão. Porque veio uma vez aqui vou ver se eu acerto hoje. Tanatopraxista. Uau. Travei, mesma coisa. Porque sabe como a tanatopraxista faz? Não sei, Eu também não sabia, sabia. cara. Ela, sabe esses corpos, o corpo quando sai do ML? Ele vai para um lugar onde ela lava o corpo, coloca aquele líquido para poder manter, faz a limpeza, maqueia, toda para levar pro... A gente não sabia, também é foda esses nomes. Aí eu travei. Mas é isso, Kiko, fala um pouquinho mais da sua profissão. Eu acho que você não é só isso, né? Eu vi que você abrange muito mais coisas. Você pode explicar pra gente? Bom, Francisco Madureira, só que da Moca, Belo, Alto da Moca. Ei, coisa boa. Bom, sou 52 anos de idade, terapeuta corporal e acupunturista, nível técnico, professor de técnicas de terapias corporais, que são as massagens, são as leituras corporais, expressão corporal e técnicas de acupuntura, né? Então, moxa bustão, ventosa, acupuntura baguá, que é feita no abdômen, enfim, todas as técnicas estão à disposição para depois a gente começar a colocar, explicar cada técnica em sua particularidade, os tratamentos e afins, entendeu? Pô, legal. Só vou dar um recado pro nosso público aqui. Meu, se inscreve no canal se você não é inscrito aí. A gente tem uma meta para bater de 1997 inscritos. A gente tá quase chegando, então se você não é inscrito, se inscreve, já deixa aquele like no vídeo. Se gostou do conteúdo, compartilha. A gente também vai deixar um QR Code aí, você que gosta dos nossos programas aí, da galera que a gente traz para trocar uma ideia, para conversar até. Tem muitos assuntos que a gente não manja e acredito que as nossas dúvidas também são as de vocês. Então se você gosta do nosso conteúdo, pô, dá uma força pra gente, daquela patrocinada lá, o que você sentir no seu coração, quiser doar pra gente, né? Porque trabalhar com o YouTube é foda e é árduo, mas a gente gosta do que faz. Então, a gente fica muito feliz aí. E a gente tem uma parceria com a Scal também, você que precisa de suplementação de qualidade, whey, glutamina, pré-treino, creatina, eles têm uma suplementação de qualidade aí, você que quer tomar ou vai começar a tomar, tá treinando, então você consegue lá adquirir com o link, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? E a gente vai deixar nosso cupom também, que é o Donamara10. Qualquer compra que você fizer, independente do valor, você colocando o nosso cupom, você ganha 10% de desconto. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, luthier aqui de São Paulo. Se você tem um instrumento lá que tá tracejando, ou precisa trocar as cordas, e você não manja como que troca, você precisa modificar seu instrumento de alguma forma, você consegue aí com o Hugo Brandão. E a gente vai deixar também o contato dele aí na descrição do vídeo. E é isso. Vamos lá, Kiko. Fala mais sobre como começou o seu interesse. Não, primeiro eu quero deixar um abraço pro pessoal juventino, né? Que fez 100 anos agora, né, cara? O Juventus fez 100 anos? Fez 100 anos. Agora, semana passada, retrasado. Não tenho certeza da data. Parabéns aí. Estamos aí. Pô, meu maior arrependimento é ter morado na Moca e não ter ido num jogo do Juventus, cara. Se perdeu, hein, cara. Tô aqui comer aquele canole domingo de manhã. Eu sou da Lusa, da Portuguesa. Da Lusa? E o maior embate que tem, assim, é como se fosse Corinthians e Palmeiras, é Juventus e Portuguesa. É sério mesmo? Putz, cara. É briga de nós se jogar lá, garrafinha em lata, assim, tudo. Mó barato. Mas é daqueles que é lá do Juventus domingo de manhã. Isso, esse esquema antigo ainda. Comeu o canole de... Quem que é o canole ali, querido? Canole São Antônio. Do São Antônio. Isso, São Antônio, perfeitamente, isso aí. Bom, eu comecei pela arte marcial, então eu sou formado em terapia corporal, mas iniciei os estudos de acupuntura em 90, 91, mais ou menos, pela arte marcial
coreana chamada Hapkido, que foi dali que eu tive meu primeiro contato do que é agulhamento e tratar microsistema das mãos através de um entorse que fizeram comigo, que machucou minha articulação do ombro, tem até uma pequena lesão até hoje. E aí o sensei que estava dando aula para mim na época, colocou uma agulha no ponto correspondente. Depois eu vou explicar sobre essa técnica Sim, também, sim, né? E aí, meia hora depois, consegui sentir um bom alívio, né? Desse alívio eu consegui, pelo menos, chegar em casa tranquilo, depois tomar um anti-inflamatório, passar no médico, talvez tá alguma coisa ali, de rompimento, mas não teve nada, graças a Deus. Então, em 90, 91, começou a ter esse contato inicial pelas terapias corporais. Em 92, eu tive um travamento de coluna que um sensei do Taekwondo, Itavu Dan, já faleceu lá no Brasil, ele me atendeu. Daí ele falou para mim assim: você não pode parar de fazer treinamentos com alongamentos, que você tem o seu ciático, vou comentar sobre isso depois, tá muito encurtado. Então, se você parar de fazer alongamentos, você vai ter complicações severas pro resto da sua vida. Então, isso ficou na minha cabeça, né? Então, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Era metalúrgico na época, soldador, torneiro mecânico, linha pesada, todo estrupiado, mão tudo parecia um calo generalizado. Uhum. Era 15 quilos mais que eu tenho hoje, né? Então, comecei a estudar em paralelo, assim, de leituras, de livros, que tinha acesso um pouco mais fácil para saber o que estava acontecendo, né? Então, foi daí que começou. Mas estudar realmente a terapia corporal em nível técnico. Então, em 97 eu morei em Recife. Quando eu voltei de Recife, em 98 eu fiz psicologia na São Judas, né? Moca, de novo. Tudo na área aqui, cara. E aí, quando eu saí da psicologia, né, que eu não gostei de alguns comportamentos éticos dos professores que tinham na escola, na faculdade. Pode falar um pouquinho Pode falar. disso? O que te incomodou nesse... É, essa falta de ética? O que aconteceu assim pra então, você porque é o se seguinte, uma coisa é incomodar? quando você fala, uma coisa é quando você pratica o que você está falando, né? Uhum. Então, eu tinha uma técnica chamada de exames e aconselhamentos para criança, né? E aí você sabe que tem um espelho que ninguém pode fazer barulho do outro lado. Quem entra nessa sala para assistir o seu tratamento, o cara tem que entrar quieto e sair calado, né? O professor entrar fazendo barulho, você via até o do outro lado o brilho da porta sendo abrir. Falei, caramba, o cara comeu nosso cérebro falando que não podia descontar ponto e o cara fazendo isso aí atrapalhando o Aí você atendimento para tava vendo que não tinha criança, né? muita coerência Não com tinha aquilo que ele tava coerência. Isso foi falando. um caso, né? Fora outras técnicas que deixou totalmente decepcionado realmente com um pouco de algumas técnicas da psicologia. Enfim, isso deixa para lá. Sim. Então, quando eu saí da psicologia, fui para terapia corporal, nível técnico. Aí foi onde eu conheci o que hoje é um grande amigo meu e meu mestre, Francisco de Assis da Silva Pinto, que hoje mora em Socorro, Bragança Paulista, né? Da Escola Setas, que é o Centro de Estudos e Tratamentos Alternativos para a Saúde. Então, eu estudei lá de 2000 até 2001, me formei em nível técnico, tudo, né? Depois já emendei curso de acupuntura japonesa, etc, etc, etc. E aí, quando eu comecei a atender, já mudar de profissão. Então, eu tinha uma metalúrgica, fechei essa metalúrgica com meu falecido irmão. Já comecei praticamente na semana seguinte a trabalhar com terapias corporais, massagens, fitoterapia, etc, etc. Né? Então, daí que eu falei assim, eu vou entrar numa seara que eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que vai ser bom para mim, porque eu vou viver essa prática, né? Então, me alimentar corretamente, trabalhar a respiração, como comentamos da ansiedade antes de começar o programa agora, tudo, né? Sim. Que eu também era muito ansioso. Trabalhar as minhas ansiedades e depressões. Vamos ver esse conceito na prática do dia a dia. Foi aí que eu comecei a trabalhar de cabeça em cima da terapia corporal. Então, isso começou mais ou menos 2000 para 2001. Então, de lá para cá, graças a Deus, sempre em ascensão de informação, professores mestres. Eu tenho uma gratidão muito grande para o meu mestre Hirashi Kaneshiro, que é no Tatuapé, né, faleceu já, que ele passou praticamente 99% do que ele sabia de acupuntura japonesa para mim. Que é assim, ele percebia que eu lia bastante, que eu trazia os trabalhos que ele pedia, de leitura, que era muito difícil na época, você não tinha muita biografia, mas os livros de base que você tinha, se você lê, você entende o que ele estava falando na teoria durante as aulas. Então, ele percebeu que eu estava sempre trazendo os trabalhos que ele pediam, tudo, né? E na prática era muito bom também, graças a Deus foi muito bem em prática, né? Então, ele começou a passar todos os detalhes que não tinha nas biografias.
Falei, pô, bacana, então vamos lá. Me especializei depois em moxa-bustão, que é calor, né, pelo bastão, de artemísia. Me especializei em ventosa, que são sucções colocadas no corpo para você realmente fazer uma leitura precisa pelo sangue, como é que está a leitura do corpo junto com a vitalidade, junto com o sangue. Passou tratamentos aprofundados com a relação com a acupuntura tradicional japonesa, chinesa, coreana, etc, etc. Então, juntando essas informações, claro que hoje, né, eu dou aula em Santo André, no Instituto Longitown, né, que é uma escola que eu tenho muita gratidão, que me ajudou muito a me colocar bem como professor da área, né, de terapias corporais e acupuntura. E tamo aí, cara, né? Esse processo não acaba as informações de conhecimento, né? Sim. A prática, os alunos trazendo informações, trazendo dúvidas, que você tem que reler algumas coisas. Assim, tem leituras que você fala assim, eu li e entendi, só que se não voltar lá, não consigo entender no dia a dia da vida, né? E foi isso aí, cara. Então começou lá em 90 até hoje. Ô, Kiko, você falou pra gente que era torneiro mecânico, né? Que trabalhava. Isso. Que você tinha uma empresa com seu irmão, né? Isso, é fabricação de engates para carro. Isso. E essa transição que é totalmente diferente, né? São dois Diferente. mundos totalmente diferentes, né? Você teve essa transição pra acupuntura e tal, pra essas técnicas japonesas. Como que era aquela época referente a tudo isso, assim? Porque deve ser muito novo, né? Sim. E você ficou inseguro, né? De trocar de área, assim? Como é que foi isso pra você na época? A gente fica pelo seguinte, cara, a gente entra numa área que primeiro tem muito preconceito, né, cara? Quando você fala, por exemplo, as massagens orientais. Eu vivi essa época especialmente porque era a época que começou a ter aquele negócio de massagem tailandesa. Então, quem conhece pela ética, o que que é massagem tailandesa? É medicina Thai hoje, né? Trocaram esse nome no Brasil e Portugal porque deturparam esse nome, né? A medicina tailandesa, as massagens são extremamente cheias de alongamentos. Você tem uma expansão do teu corpo através dos alongamentos, de você estimular os meridianos, de você harmonizar o corpo da pessoa com a respiração. É praticamente uma prática de yoga com alongamentos e você fazendo juntos alongamentos de expansão da biomecânica do corpo da pessoa. No Brasil deturparam. Entrou pela sexualidade, infelizmente, né? Então, um exemplo tosco, não sei se até posso comentar do canal que foi exposto isso aí, que era a Luciana Gimenez, não vou falar qual canal, tá? Ela colocou o pessoal fazendo, as mulheres fazendo massagem tailandesa. Eu até comentei com uma cliente que está atendendo na hora, uma senhora de idade, já faleceu até. Assim, engraçado, parece, me desculpa da expressão, falei para a senhora, parece uma suruba ao vivo, na televisão ainda por cima. Então, totalmente sem ética, Você sem a levou mais mulher pelo quase. lado da sexualidade, Sexualidade, do que da isso, saúde em si, né? isso, O que eu conheço também da massagem tailandesa é exatamente é isso. totalmente. Aí você fala assim, então quer dizer que deturparam o trabalho pelo toque, de uma coisa que não tem absolutamente a ver com o nome, que é medicina Thai hoje, graças a eles colocaram esse nome, de uma técnica tão nobre na Tailândia, e quando chegou no Brasil, deturparam totalmente o trabalho com o conceito da sexualidade. Se a pessoa busca, eu falo isso para os meus alunos, se a pessoa busca nas massagens os conceitos da sexualidade no trabalho, tudo bem, vai fundo, só que você sabe que você não está sendo ético, né? Eu não dou esse tipo de aula, eu dou de aula de massagem oriental, meridianos, canais de energias, pontos para você trabalhar ansiedade, vitalidade, etc, etc. Se a pessoa deturpa um trabalho, é um problema da pessoa, ela que responde por isso. Não coloca isso numa técnica generalizada, né? Então, foi isso que deu uma decepção. E aí, na parte de massagem, na transição, foi justamente isso. Foi quando começou a ter aquele negócio de massagem de 15 minutos, né? Massagem express, né? Quick massage, de tudo, né? Então foi bom porque assim, foi no ápice da quick massage, massagem de 15 minutos. Aí você mostra seu cartão de visita, como que você atende, como que você aborda, toque em cima da pessoa, o respeito que você tem no corpo da pessoa. Aí que a pessoa começa, opa, legal, cara, em 15 minutos o cara consegue abaixar um pouco do meu cansaço, desse pensamento excessivo na cabeça, de repente muita informatização, né? Então, se o cara trabalha com 15 minutos assim, o cara, com certeza, em 1 hora, o cara faz coisa muito melhor pro corpo inteiro. Aliviar uma dor no Tipo ciático. como a gente se fala, um gostinho grátis, né? É um cartão de visita. Sim. E aí você mostra realmente como que você faz a abordagem com o corpo da pessoa. O toque sutil, toque mais profundo, como que você aborda essa leitura do corpo pela rigidez ou falta de energia, através do toque.
como que você pode melhorar nessa comunicação com o teu cliente, de ele fazer a parte dele também, de repente, fazer um alongamento durante uma academia, ou respirar um pouco melhor, ou se alimentar um pouco melhor, ou dar uma atenção no sono, no descanso do dia a dia, à noite, no caso, né? E aí por diante. Foi aí que começou a ter um pouco mais de aceitação. E claro, a escola que me formou, a Escola Setas, depois quando eu conheci a Camila Egídio, que é a dona do Instituto Long Tal, também me ajudaram bastante a entrar no mercado de trabalho. O meu próprio mestre, Irashi Kaneshiro, indicava muitos clientes dele, que ele não estava atendendo mais na época, né? A atender em assuntos específicos da acupuntura. Depois vou comentar isso durante a live de hoje, tudo, né? Então, foi uma abordagem que você fala assim, só tenho gratidão. Claro, eu fazia minha parte com mais ética possível, né? O pessoal que está me assistindo, que me conhece, sabe o quanto que eu abordo muito nas minhas aulas, nos atendimentos, no dia a dia, o como que é importante você respeitar o corpo do próximo, né? Que é um templo, É isso que eu ia até perguntar, né? entendeu? Porque às vezes a gente não tem tanta informação, tal, a gente não acaba prestando atenção como funciona o nosso corpo, né? É, ó, gente, saúde aí. Tô com um vinho aqui, tá? Que Saúde. o nosso corpo é como se fosse uma máquina, né? Tem uns Uhum. pontos. E quando a gente começa a explorar o corpo, assim, sabendo quais são os pontos, né, a gente começa a ficar impressionado e Isso. realmente ver Ó, que o corpo ele é um templo, né? Ele é o isso. templo da nossa alma. Não esquece a informação. 1 centímetro quadrado, que é exatamente isso que eu desenho na minha mão agora aqui, ó. Tem uma história gravada no teu corpo a cada 1 centímetro quadrado no teu corpo. Caraca. Desde quando você está na concepção dentro do útero da tua mãe até hoje. Então, o nosso corpo é um gravador de emoções. E fica registrado todas essas emoções no nosso corpo. Por isso que a terapia corporal e a acupuntura trabalham os 3 corpos simultâneos. Físico, energético e emocional. Simultaneamente. Por que as pessoas dormem tão mal ultimamente? Por quê? Porque A tem muitos. pergunta é simples. Esse dorme mal, viu? Esse aqui é o É. morcegão. Tem mais Esse vou sono, no eu não morcegão. durmo. É. Que as pessoas dormem mal, cara. Porque assim, não só eu, mas um monte de gente tem problema com insônia, problema de dormir. E dormir é uma coisa tão gostosa, assim, né? É uma hora que você para pra relaxar. E você sabe falar pra gente, assim, qual que é o motivo de tanta gente hoje em dia dormir mal? Olha, O que, o que, eu que vou leva fazer a uma isso? abordagem, eu vou fazer uma abordagem tanto na medicina moderna, tanto que é utilizada essas informações na psiquiatria e psicologia, como na medicina tradicional oriental, ou a acupuntura tradicional oriental, né, que é o melhor para se evitar problemas lá na frente, né? Então, quando você fala assim, o que todos falam? A qualidade do sono é o que faz com que você tenha saúde na vida. Então, começa a perceber, quando você for se preparar para dormir, qual é o horário da tua última refeição, por exemplo? Antes de entrar aqui na live, estava conversando com o pessoal lá fora que justamente um comentou, o Zé, né? O cara acorda 2 da manhã pra jantar, cara. Ajuda aí, cara. Ah, tudo bem, é um conceito que é praticamente o normal para ele, mas não é correto para o nosso corpo físico e energético, né? Que vai depois influenciar nos emocionais. Quando você fala, por exemplo, quando a gente tenta colocar os horários para alimentação, isso é muito importante, ter essa regra. Então, o nosso corpo biológico e energético é 24 horas. Então, por exemplo, se acorda, por exemplo, vamos colocar um exemplo de horário. Ah, acorda às 6h30, 7 horas. Então, o café da manhã tem que ser bem reforçado. Lá para o meio-dia, meio-dia e meia, tem que se alimentar bem pra caramba. Lá para umas 5h30, 6 horas, tem que se alimentar menos quantidade, mas tem que se alimentar também. Não pode passar disso. Por exemplo, esse é o primeiro exemplo, tá? A hidratação. Como é que está a sua hidratação do dia a dia? Eu falo isso em aula de acupuntura, que é etiologia e constituição. Os rins têm que descansar pra gente também. Então, se você, de repente, toma aquela cervejinha antes de dormir, não vai fazer bem. Tá você forçando o teu rim a funcionar naturalmente pelo sistema nervoso central, sistema simpático e parasimpático, vai afetar o seu sono já. Porque ele vai interpretar que está com um excesso de líquido no corpo. Ele vai começar a funcionar para colocar para fora esse líquido. É aí que a pessoa acorda de madrugada para fazer o intervalo comercial, né? Olha, a pior coisa é você tá dormindo assim. Com a bexiga cheia. Aí você. Não, eu vou dormir com a bexiga cheia. E tomar água na madrugada? Não pode. Não pode. Tipo assim, eu às vezes eu Não é que não acordo com pode, a gente fala, não sede. recomenda, né? Não é que não pode, a gente não recomenda, né? Tem uma lei pra isso. Sim, mas é assim, bom evitar. É bom evitar, porque é o seguinte, a hidratação tem que ser durante o dia, né? Então, assim, você levantou de manhã cedo, primeira coisa que a gente faz, como que foi seu sono
se você acordou com dor ou não, se você sonhou ou não. Tem muita interpretação da psicologia na acupuntura que é em cima dos sonhos durante a madrugada. Isso é muito importante. Porque a gente consegue identificar se a pessoa está em contradição dela com ela mesma. Em terror, né? Ou conflito dela com ela mesma. Pelo sono, né? Aí você fala assim, tá, se você acorda, já toma um copo d'água, vai fazer seu toalete, você vai fazer seu café da manhã, tal. Durante o dia inteiro você tá tomando bastante água. Um exemplo, você vai deitar para dormir umas 11 horas da noite. Recomendamos, na visão oriental, que 2 horas a 2 horas e meia, você, antes de você deitar e dormir, você pare de tomar qualquer tipo de líquido. É Entendeu? difícil. Não pode tomar mesmo. A gente fala assim, por quê? Eu quero que o meu rim também descanse, que a interpretação do que a acupuntura fala, a etiologia da acupuntura, fala bem assim. O rim é um corpo dentro de um corpo, né? A nossa essência de vida. Depois eu vou pegar uns papeizinhos para rabiscar aqui para vocês entenderem essa informação e deixar para depois falar mais sobre isso depois. A nossa essência de vida, nosso combustível de vida é os rins. Quando você fala assim, pô, acordei bem, chegou meio-dia, eu tô cansado. O rim tá enfraquecido já. Acordei bem, deu umas 5 da tarde, tô legal, mas tô cansado já. O rim que tá fazendo esse cansaço, tá, gente? Acordei, deu 3 horas da tarde, tô só o pó da rabiola já. Quer dizer que o rim já tá esgotado já. Se você não respeitar esse limite que você tá tendo do seu dia a dia, você sabe que você tá corrompendo a energia vital do teu próprio rim. Qual é o primeiro sentimento que acaba com o nosso? Vou depois comentar depois com mais a profundidade disso aí também. Primeiro sentimento que acaba com os rins, o medo. O medo e a insegurança e o susto da vida é que acaba com a essência dos nossos rins. É? Sim. E aí, se a pessoa já tem uma condição de insegurança dentro do lar, dentro do trabalho, então imagina como que a pessoa está em estado de alerta e a pessoa não consegue lidar com isso e não só satisfeita, a pessoa não respira corretamente, a pessoa não se alimenta É, porque corretamente. pelo fato de ela tá com medo, ela, né, Isso, acaba libera mudando todo adrenalina. o modo de Adrenalina. respirar da pessoa, né? Nossa, faz Isso. sentido mesmo. Aí o que acontece? Quando você começa a juntar essas informações, quando chega a noite, a pessoa não consegue desligar a cabeça. Ela tá cansada, mas ela não consegue parar para descansar. Essa sua pergunta do sono, eu vou responder com mais profundidade quando eu começar a falar sobre a etiologia da acupuntura tradicional, que vai explicar muito mais precisão por que a pessoa acorda de madrugada, ou acorda precocemente, depois ela se programa para acordar às 7 horas, acorda 6 horas, já instalado. Pô, mas eu preciso dormir mais, não consegue. Tem uma explicação para isso. Então, voltando, a essência do rim é o combustível de vida da gente, meu. Isso é importante. Então, tem que tomar cuidado com a hidratação, tem que tomar cuidado com o seu repouso, os excessos de atividades, é sexual também, tá? Aprender a economizar energia, que é muito importante, que você não economiza energia no trabalho, você com você na tua família, você em sociedade, você não tem vitalidade. Você vai chegar na terceira idade só o farelo, só o pau da rabiola mesmo, cara. Eu falo até na brincadeira, mas é verdade isso aí. Aí chegar na terceira idade, assim, é a pior coisa, né? Porque você fica doente de tudo, né? Isso. Mal-estar, dor aqui, dor ali. Eu vou começar a rabiscar uns papéis. Fica à vontade. Começar a colocar na etiologia e constituição do que é acupuntura. Tem câmera em cima ou tem câmera próxima, mais ou menos? Não, mas você pode fazer que aquela câmera é sua. Essa aqui, né? Isso. Beleza. Opa! Eu vou colocar aqui assim, o que a gente coloca nas primeiras aulas de etiologia? Primeiro que é o yin e o yang, né? Esse símbolo aqui todo mundo conhece. Sim. Acho que é o do equilíbrio, não é? Isso, que é o taoísmo, né? Sim. Símbolo do Tao. Tao é a filosofia taoísta, considerada uma das mais antigas, que até depois gerou os conceitos de religiões depois, tá? O nosso caminho sempre é o caminho do meio, que é a harmonia de vida, né? Então você sabe que de um lado você tem a matéria, que é o yin, e do outro você tem o yang, né? Que é a energia. Então, dia, noite, a dualidade que a gente tem na nossa vida, ação, reação, tudo isso aí. Então você fala assim, se a pessoa, deixa eu apontar para ela, o pessoal também vê um pouquinho também, né, cara? E o pessoal aqui da live aqui do meu Instagram também, tá? Abraço para todo mundo aí. Daqui a pouco o pessoal vai entrar aqui do podcast, tá, gente? Para vocês fazerem perguntas, tá? Fica à vontade aí. Então,
Se eu sei que aqui Yang é energia e matéria, então é dia, noite, homem, mulher, tá? Positivo, negativo. Sol, lua. Um depende do outro. Um depende do outro. Não pode deixar uma coisa sair da outra. Então eu vou deixar essa folha aqui do lado, já começar a colocar o que é etiologia e constituição na visão oriental, que é justamente o símbolo dos 5 elementos. Quando você fala 5 elementos, você tem dominação e geração de energia, não é pentagrama de magia negra, pelo amor de Deus. Então tem o fogo, tem terra, tem o metal. Não é heavy metal não, viu, gente? Metal, não. Água e a madeira. Então o que acontece? Cada elemento desse aqui, você tem um órgão e uma víscera acoplada nisso aí. Cada Tá? ponta significa. Isso. Um gera energia para o outro e um domina a energia do outro. Então, por exemplo, aqui, um gera energia para o outro. Tá? Ó, né? Esse ciclo de volta aqui, um gera para o outro. E esse que você está vendo que é a estrela de 5 pontas, é o Capetão, né? Um domina a energia do outro. Então, um é codependente do outro. Quando você fala, por exemplo, trabalho holístico, você vai trabalhar o corpo como um todo, né? Então, você sabe que um depende do outro. Um faz parte do outro. Então, quando você fala, por exemplo, do rim, o rim faz parte do elemento água, junto com a própria víscera, que é a bexiga. Vamos falar especificamente dele. Vou colocar essa folha de lado aqui, que eu vou começar a anotar agora, tá? Um por um, desses processos do elemento água, por exemplo. Então, você tem rim e a bexiga, tá? O pessoal que é meus ex-alunos estão entrando aí sabe muito bem que vai ser uma revisão para as provas de vocês, né? Brincadeira, gente. Vamos fazer brincadeira que é legal. Então, o rim, primeira coisa que tem que pensar. O rim, quando eu falei para a parte de hidratação. Hidratação é importante porque você sabe que quando você está com a pele ressecada, tudo é falta de hidratação correta. Quando você fala, por exemplo, o que acaba com o rim? Medo, insegurança, sustos, pessoa que está sempre muito cansada, tem que rever conceitos, tá? Então, por exemplo, onde que ele reflete na estrutura fisiológica do nosso corpo? Que cada órgão na constituição da acupuntura tradicional chinesa, oriental geral, cada órgão corresponde a alguma estrutura. Então, o rim corresponde aos ossos do nosso corpo. Quando a pessoa deita na minha maca, especialmente a partir dos 45, 50 anos de idade, estou com osteopenia, osteoporose. Opa! A pessoa passou muito medo na vida. Se eu perguntar, a pessoa fala, é verdade, muito medo na vida. Tanto que, o que é cálculo renal na visão oriental? Medo solidificado. Caraca. Tá entendendo agora? Não é só a parte metabólica que a ciência moderna fala, mas tem muito a ver com o processo de medo solidificado dentro da pessoa. Então a pessoa não sabe lidar com os medos, a pessoa se trava, ela se bloqueia. E se travando, aí vai os órgãos, tudo por dentro também né? Se trava também e. Quem tá assistindo a gente aqui, quando lançar a live também, tudo direitinho, faz uma reflexão. Vocês já passaram, ouviram já alguém passar? Uma pessoa que teve pânico, por exemplo. Pânico é excesso de medo. Como que é a sensação da pessoa? Ou quem já passou, pode respirar, pode comentar. Respiração acaba, para na hora. Por isso Parece que ela dá um tranco, né? Por isso que nesse ciclo aqui que é importante entender, eu sei que o pulmão, que é o metal, ele influencia na geração de energia para os rins, né? Para o elemento água. Por isso que é importante respirar bastante. Sim. Tá? Precisa ter algum grau de mediunidade? Não. Para fazer todo esse. Não, para você fazer todo esse trabalho que você faz, você precisa ter algum grau de Não, mediunidade? é só conhecimento mesmo. Só conhecimento. Conhecimento. A gente pode colocar um adendo da parte de informação, de mediunidade ou espiritualidade no que a pessoa busca quando ela está em harmonia, quando ela está bem. Sim. Aí sim, aí pode se abordar esse assunto para a pessoa colocar uma questão que faz parte da acupuntura também, que é a meditação e reflexão. O que realmente a pessoa é nesse mundo aqui? Qual é a missão que ela realmente tem nesse mundo aqui? Se ela está nesse perfil correto, que aí entra aqui de novo, e o Yin Yang, né?
desse símbolo aqui, se ela está no caminho do meio aqui, né? Isso é muito importante entender. Que aí a pessoa sabe que se ela estiver em harmonia, ela pode desenvolver a espiritualidade dela naturalmente. Sem muito esforço até. Um pouquinho que você falando de medo, né? E Isso. realmente, você falando agora, eu comecei a lembrar, né? Às vezes quando a gente recebe uma notícia ruim, ou tem aquela impressão de que vai ser assaltado, Isso. parece que segura a respiração assim, que Tudo você não consegue isso. respirar assim, e Isso. quando você né, começa a se voltar ao normal, fica aquela. Isso. Aí, Quando volta ao normal, né, cara? quando volta, mas Com demora, assim, bombinha de tinha vasodilatador. bombinha de asma, Foi inalador já. e Sim, realmente tem sim, essa isso aí. sensação de que tampa o pulmão Isso, assim, verdade, e, verdade, e parece verdade. que é meio doideira isso aí, né? Aí, só, é isso, é verdade. Isso é a sintomatologia perfeita, tanto que a ansiedade é parecida com isso. Eu vou chegar lá também na ansiedade, Eu que você ia te perguntar perguntou. isso agora, né? Tá. Acredito que muita gente que tá vendo, vai ver a gente, que tá vendo a Uhum. gente, sofre muito com essa questão da Bastante. ansiedade, né? Tá sendo. E Depressão e ansiedade tá sim, sendo o mal do século, o gente. assim, que a pessoa que você indica, assim, que com a pessoa que tá em casa, o que ela pode fazer ali de uma forma mais caseira para ela dar essa abaixada na ansiedade? Que dicas você Olha, daria, assim? Rafa, primeiro a pessoa tem que se olhar com mais verdade, né? Que a gente fala na acupuntura, na meditação da acupuntura, que é um pilar da acupuntura, a minha meditação faz parte dos pilares da acupuntura, é justamente isso. Como que a pessoa está cuidando dela com amor a si própria? Na alimentação, no repouso, que volta à pergunta que você perguntou, com a parte do sono, qualidade do sono, tudo mais. Como que a pessoa realmente se cuida com relação a isso? Então, o primeiro exercício é a respiração. Depois eu vou chegar no elemento mental, que é pulmão e intestino grosso, que é justamente essa parte respiratória. Então, o quanto que realmente a pessoa respira com vontade. Só adiantando uma informaçãozinha. O elemento metal, que é pulmão, é as inspirações da vida. Inspiração mesmo, como que você se inspira. O lado oposto, que é o antagônico, que é entre o yin e yang de novo aí, é como que a pessoa está com essa melancolia dentro dela para não ter inspiração na vida. Então, tudo que a pessoa tem que fazer primeiro é respirar. O quanto mais você respira durante o dia, menos cansado você fica, e já pega o elemento água naturalmente, mais conexão com a tua alma corpórea, que influencia no corpo, respiração. Então, a sua consciência corporal é a respiração que faz isso. E é assim, é ser verdadeiro. Então, de repente, você fala assim, pô, eu preciso melhorar em tal aspecto. Se eu não tenho resposta para mim, tem que buscar ajuda. Dessa ajuda, só um minutinho só, tá? Tudo bem, Tá, desculpa. Pimenta? Essa ajuda, você tem que pensar o seguinte: agradeça que você tem bons amigos hoje para você falar de tudo que é assunto. Amigo mesmo, pode ser dentro de família, vínculo de amizade, tudo. Você tem amigos até do boteco, se for o caso, pra você tomar um cachação lá, falar besteira pra caramba, pra você falar sem filtros, que a gente fala, né? Comenta, né? Você tem o psicólogo e você tem o líder religioso daquilo que você acredita na parte religiosa. Pode ser padre, pode ser o pastor, pode ser o rabino. E tem que ir atrás disso aí, gente. Então tem muitas opções. Só que você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Esse Tá? fato que você Diga. falou de ser verdadeiro consigo mesmo, eu vejo muito na meditação, né? E Isso. na meditação você respira, né? Você fica aquele tempo respirando, e depois que você já está num estado de, sabe, sem ter aquele pensamento, sem pensar em nada, você começa a refletir com você mesmo, né? Isso aí. Que aí você consegue bom, é o que diz, né? As vezes que eu meditei, eu achei, eu consegui entender muita coisa, né? Comecei, por que que eu tô me sentindo assim? Aí você começa aí, não, eu me sinto assim por causa disso. Mas Isso. por que que isso tá me fazendo mal? É, Aí é. você vai, mas se eu parar de fazer isso, isso não vai me deixar mais mal, sabe? Espero que você vai entendendo Isso. assim na cabeça, assim, aos poucos. Porque tem muita gente que, como se fosse, não consegue se abrir, né? E Isso. guarda pra si mesmo, né? Sentimentos. Muitos sentimentos, né? Isso, Negativos, isso, tanto isso. negativos como positivos também, né? A meditação, eu vou deixar bem claro quais são os pilares da acupuntura. São 7 pilares. Por isso que é considerado medicina tradicional oriental, né? Então, China, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Nepal, todos os países que estão em volta que utilizam essa tradição. Então, por exemplo, quando você fala qual é o primeiro pilar da acupuntura? Fitoterapia e dietoterapia. Então, mudança dos hábitos alimentares
e completar com fitoterápicos, tá? Segundo pilar, o terceiro pilar da acupuntura, meditação. Eu vou explicar daqui a pouco sobre a meditação que você falou agora, por isso eu quero deixar esse adendo bem acentuado. Quarto pilar da acupuntura, exercício sem impacto. Por isso que o Tai Chi Chuan entra como carro-chefe. Pode ser Tai Chi Chuan, pode ser Qigong, O pode ser Tai Chi Chuan, ele é... exercícios biomecânicos sem Ah, impactos, sim. né? É o que as senhorinhas ficam fazendo no domingo de manhã na Tá me chamando Liberdade. de senhorinha já. Não, que... tem umas senhoras, né, que elas fazem esse exercício na Liberdade, né? Isso. Todos Todos os sábado de dias. manhã. Na Acho que é verdade, todo dia, né? todos os dias, É que isso. quando passava era sábado. É. Passava todo sábado É assim, que aí se eu via. encontram sábado, na verdade, É são que você voltava do rolê de sexta, né? Ah, E aí olha só, passava vamos sábado de entregando Eu manhã. queria falar é. isso, mas já que você tocou no assunto, é bem isso mesmo. Voltando ali O da Rafa São entregando a Paulo, ali. pimenta, né, Pimenta? Entregando você. É. Aí, assim, é exercício sem impacto, porque a gente sabe que os impactos atrapalham o rim. Eles pegam as articulações, olha que coincidência, né? Então, por exemplo, a pessoa que gosta de correr, eu não recomendo que corra. Faça uma bicicleta, que é exercícios biomecânicos, né? Melhora a circulação e você não tem impacto, né? O quinto pilar da acupuntura, moxa bustão, erva artemisia, aplicado no corpo como calor, devido às faltas de energia que de repente a pessoa tem. Sexto pilar da acupuntura, ventosas e massagens. A ventosa vai essa aqui, Tanto né? que a massagem, shiatsu, tuiná chinês, shiatsu é japonês, né? Tuiná chinês, o shiatsu japonês, Hanko coreano, a Ayurveda, que utiliza a medicina Ayurveda, a massagem Abhyanga, que é utilizada até em crianças, que é a Chantal, etc. Você sabe que você tem uma ação, uma reação e uma consequência. A ventosa é exatamente igual, pela sucção. A diferença, massagem, pressão positiva, ventosa, pressão negativa. Essa que é a diferença. Vai trabalhar o quê? Circulação do sangue, tá? Sétimo pilar, agulhamentos. Aí sim, agulhamento sistêmico, que a gente fala, né? Então, agulhas de acupuntura sistêmica, entendeu? Para a pessoa entender que tem que dispersar energias concentradas. Voltando na meditação. O que é realmente uma meditação? O pessoal acha que é... Não, não. Isso é mantra. É diferente. Meditação é você pegar um assunto, vamos colocar o exemplo do próprio elemento água, de repente você passou por uma situação que gerou medo dentro de você. Aí você fala assim, dentro da sua constituição de verdades, você entra no conceito bem relaxado. Quanto mais o corpo relaxado, quanto mais o corpo em oxigenação plena, você sabe que se você entrar para dentro de você, na sua verdade de conhecimento do que você tem na vida, você com você, você em família, você em sociedade, você no universo, você pega essa questão chamada medo, por exemplo. Por que aquele assunto gerou tanto medo e me paralisou, por exemplo? Primeiro, qual a somatização em cima do meu corpo físico e as alterações que trouxe? Qual a somatização dos processos de sentir do meu corpo que influenciou nos meus emocionais? Pode ser que a pessoa tenha chorado, pode ser que a pessoa simplesmente ficou mais estanque, que a gente fala, parou, paralisou, pode ser. Como que isso influenciou na minha espiritualidade? Aí entra o que você perguntou, tá? Se influencia na sua fé, nas suas crenças, ao ponto de você perder ou aumentar ela, entendeu? E como que isso muda eu daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos para frente. Você entrou nessa questão, você entra para dentro de você, você busca essa informação de verdades com você mesmo. Então, se é alguém que gerou medo, algum ambiente ou alguma coisa, de repente uma notícia, de repente alguém trouxe uma notícia pesada, de repente você tomou um susto por alguma coisa que se envolveu à tua volta, se afaste disso. Ou traga a solução. A meditação, você pela tua verdade, você traz solução dos seus problemas para você mesmo, porque é a tua verdade. Às vezes a pessoa, ela tá muito... Ela se apega tanto naquela energia negativa, naquele sentimento ruim, que ela não consegue sentar e olhar pra si mesmo, né? Sim. Aí que entra os bons amigos para dar um É, toque sobre isso aí. aí vai naquilo que você falou, né? De poder Isso. desabafar, de poder falar, né? Isso. Mas eu creio também que muita gente tem dificuldade de se concentrar, né? Porque acho que pra vocês, assim, pelo que eu sei da meditação, pelo que eu fiz, você tem que estar com a cabeça limpa, né? Você tem que, primeiramente, até respirar, até sentir no ponto de você sentir
não conseguir pensar em nada, né? Extrair os Mas pensa, pensamentos, né? só de você pensar por que a cabeça tá 200 por hora, já é uma meditação para você fazer. Uhum, Por que ela tá acelerada demais? O que tá acontecendo para chegar nesse ponto? uhum, Quais são os gatilhos que acionou esse processo do excesso, de repente, de preocupação demais, gerando pensamentos demais? sim. Aí você tem que voltar lá atrás, quais foram os gatilhos, tenta se afastar ou saber lidar com eles, e desse processo você colocar a tua própria verdade. Então, para me silenciar, eu tenho que buscar esse caminho. E vai atrás. Meditação é isso. No final, você tem que contemplar, pô, eu consegui ter uma solução eu comigo mesmo. Aí sim você fez uma meditação, você ampliou a tua percepção de conhecimento de si próprio a favor de você. Eu faço isso aí durante o meu atendimento em acupuntura e terapia corporal. Legal. Então, cada ponto que eu pego, por exemplo, eu não vou tocar em cima do rim, nas costas da pessoa, e percebo que está paralisado o rim, eu já falo, por que tanto medo? Faz uma reflexão você com você mesmo. Por que tanto medo? Aí você deixa a pessoa com mais medo ainda, como é que ele Não, porque sabe? aqui a pessoa ela tem que fazer essa Sim, reflexão. sim. O pessoal acha que a acupuntura a pessoa encosta uma varinha de condão, bzz, já zerou. Não, gente. A acupuntura é como se fosse empurrar um carro velho antigo, sem bateria, só com aquela faísquinha ali. Você está ajudando a empurrar para a pessoa pegar no tranco. É a Sim. pessoa que tem que fazer a diferença por ela mesma. É que Entendeu? vai sempre. Não é só do o remédio, a prática da acupuntura, né? É Isso. muito da pessoa Da também, da pessoa. forma que ela vai começar a agir durante e depois, né? Isso. Porque você tem que mudar o que a gente fala de pensamentos ou conceitos de repetição dentro da pessoa. As manias é isso. Então, a repetição. A pessoa índia fala muito da roda do karma, né? Parece uma roda que fica virando, virando, não sai do lugar, porque é um karma, né? A pessoa tem que mudar os conceitos dela, tem que mudar de dentro para fora. Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. E Então, a- quando a pessoa entra nessa consciência, você fala assim, tá, eu sou habituado a fazer, então, tenta mudar esse hábito. Eu sei que é fácil falar, mas tenta mudar. Eu sei que se você tentar mudar, pô, se eu conseguir mudar em 20 anos, se eu era 15 quilos mais gordo que eu sou hoje, uma pessoa que não conseguia nem falar em público, gente. Hoje eu estou dando aula, graças a Deus, palestrando para vocês hoje aqui. É, muita coisa aconteceu, cara. Muita água rolou nesse rio aí. Então tem que colocar essa possibilidade para essa pessoa. Hoje você tá assim, com esse medo, paralisado. Amanhã vai estar melhor. Faz a sua parte que eu faço a minha. Eu sou o cara que vou te ajudar. Também tem Entendeu? muitas pessoas que ela pega uma situação e se preocupa demais com o que aquilo vai acontecer e acaba criando um próprio medo sem realmente ter uma coisa grande ali, né? É porque é zona de conforto, né? Uhum. Zona de conforto é isso. Zona de conforto pega muito pessoas que estão com boas ideias, ideias mirabolantes, positivíssimas. Você sabe que vai mudar o conceito da pessoa e até na sociedade. E a pessoa não dá o passo que ela tá naquela zona de conforto. Desculpa do termo, tá? Quem tá ouvindo pra gente aqui. O que é zona de conforto? Você tá na merda, em todos os sentidos. Tá com Sim. dor, estagnado, sem grana, sem perspectiva, mas tá quentinho e tá gostoso. Olha que dureza, né? Quem que é o vilão desse processo? Eu vou comentar sobre isso aí depois na etiologia também. É o fígado, que é a falta do movimento. Tanto que a gente trata a depressão de fígado, qual é a sintomatologia do fígado quando está realmente complicado? A pessoa não quer nem levantar da cama. Acordou, não quer se tomar banho, não quer se alimentar, não quer se cuidar, que é falta do movimento. Não tem estímulos. Esse movimento quem faz é o fígado. Por isso que tem muita gente que tem problema com bebida, fica assim, né? A tua charada, cara. Olha um aluno aqui, ó. Ó, o cara aqui, ó, o Pimenta aqui já é aluno de acupuntura, já. Não, é porque tem muitas pessoas que têm problema com bebida, com Isso, alcoólica, né? E isso isso, isso, afeta isso, muito o isso, rim, isso. né? Isso. E tem esses sintomas, né? A pessoa deixa de ter vaidade, deixa de. Ó, o pessoal mandando mesmo. Tô lascado, não, não tá lascado, não. Isso é possibilidade pra todo mundo. Acho que as perdas, né, Kiko? Acho que fazem a pessoa ficar assim, né? Às vezes perda de um ente É querido que que perda pega mais de faleceu, coração, mas influencia sim. perda de um relacionamento. Não, eu digo o fato da pessoa não querer fazer nada. Ela simplesmente acorda, ela não quer levantar, não quer tomar banho, não quer se alimentar, ela fica aquele processo Repetitivo, repetitivo, meio parado, parado, né? isso. Esses são vários elementos simultâneos, né? Sim. Perda pega muito mais coração. Eu tive uma perda da minha mãe agora em dezembro.
claro, foi Alzheimer, tá? Me preparei 12 anos, desde quando ela começou a ter os primeiros indícios de Alzheimer. Aí, quando realmente veio passar para outro mundo, eu falei, pô, tô preparado. Caramba, é perda, cara. Aí você fala assim, o que que mexeu comigo? Realmente mexeu no coração. Tanto que eu tô tratando hoje fisiologicamente o próprio coração. Deu alteração no meu coração. Ah, tô bem, tomar meu vinhozinho. Vinho tava sendo até um fitoterápico, sem brincadeira, cara. Sim. Então, se eu não tomasse cuidado com os sintomas que começou a repercutir no corpo, cara, é realmente como você fala agora, assim, que levantar da cama, é cansado demais por tudo que vai querer fazer. Só que eu tenho sempre estímulos, né, cara, da minha vida. Então, quando você fala assim, perda significativa, pega o coração. Só que se eu não souber lidar com esse luto, que é o mais importante, luto pega os 5 órgãos, tá, gente? Pega os seus medos, pega a raiva do fígado, pega o choque emocional pela perda no coração, vai trazer pensamentos negativos que pega o baço, vai trazer falta de inspiração pegando o teu próprio pulmão. É um ciclo, se você não tomar cuidado, você não sai da tua cama mesmo. Você começa a definhar. Aí que tem que tomar cuidado. Então a depressão, no caso, Na pegaria visão da acupuntura. todo... Isso, na visão da acupuntura. Pegaria todos Isso, os órgãos. esses órgãos, né? Como eu comecei a identificar que pegou muito cansaço pelo rim, afetando o coração, opa, deixa eu fazer um exame. O exame de sangue estava perfeito. Beleza. Coração, o cara falou, pô, você é um alcoólatra, cara. Eu falei, que isso, cara? Só toma meu vinhozinho de fim de semana, cara. O coração tá dilatado, cara. Eu falei, pô, tive chikungunya e tive o Covid também, né? Pode falar Covid? Não tem Pode. problema. A doença, né? Desculpa. E aí, claro, fiquei assintomático, mas o Covid quase, a chikungunya quase realmente entrei em óbito até, né? E pega a circulação, que é coração junto. Aí o cara falou, então vamos investigar em cima disso. Você tá em processo de investigação até hoje, para saber realmente qual foi o gatilho que gerou essa dilatação do meu coração, se eu não sou alcoólatra. Entendeu? Então Sim. tem que investigar. Por isso que a gente fala, a acupuntura tradicional oriental, você trata todas as patologias, só que você tem que tratar junto com a medicina moderna. Os exames são não pode deixar de fazer, gente. Qualquer tipo de tema, pode ser parte reprodutora, pode ser parte digestória, vascular, tem que estar sempre fazendo exame preventivo, gente. Sempre importante. E não tem rivalidade, né, a Não tem. moderna, né? Porque às vezes as pessoas podem ver e falar assim, a acupuntura e a essência, como é que você tinha dito? Medicina A moderna. medicina moderna, né? Pensar aquilo como uma rivalidade, né? Eles E não é não isso, é né? crítica que eu vou fazer agora para vocês. O pessoal pode até comentar depois aqui no podcast também. Teve muito esse processo dos anos 90 para cá, do CRM, de novo, não é crítica, né? Eles queriam colocar a acupuntura como uso exclusivo da medicina moderna, né? Dos médicos, né? Tá, só que é uma dialética oriental totalmente, a dialética oriental é totalmente diferente da dialética ocidental. Vocês estão percebendo isso agora, né? Sim. A gente fala dos emocionais, a gente fala da alteração do corpo físico, energético e emocional. Então não tem o que falar de bater de frente, tem que juntar com eles, não bater de frente. Aí eu não sei o que aconteceu com eles. Eu sei que o que ajudou bastante a gente agora foi antes da presidenta Dilma sair do poder dela, empichada, ela colocou um decreto que não era para mais mexer nisso aí, que acupunturista tem um carga horária que é 1.300 horas, se não me engano, de curso profissionalizante ou pós-graduação, tanto que eu dou aula de pós-graduação em acupuntura, né? E não se mexe mais nisso, porque a acupuntura é uma prática que, como eu falei para vocês, são 7 pilares distintos da medicina moderna. Então, todo ser humano pode aprender. Vocês estão percebendo que é fácil até a dialética, só que você tem que parar para ler bastante, entender dentro de você essas alterações. É uma coisa que realmente não tem quase que nada a ver com a medicina moderna. Era uma medicina de elite do tempo dos imperadores, lá atrás. 5.000 anos atrás, gente. Então não tem nada a ver com a medicina moderna. A gente não tá batendo de frente. A gente até pede pro pessoal, antes de qualquer atendimento em acupuntura, passa no clínico geral. Exame de sangue, exame de ossos, da ortopedia, exames de hormônios pelo endócrino, tudo. Para nós é muito importante para saber se realmente a pessoa não está legal fisiológico. Quer dizer que alguma coisa do emocional também não está legal. É que tem que complementar uma com a outra, Tem que né? complementar. Tem um livro que é o Tratado de Medicina Tradicional Chinesa, que é um livro de cabeceira dos acupunturistas,
Eu sei que nos anos 60, acho que foi 62, se não me engano, precisamente, o presidente dos Estados Unidos foi visitar a China para começar a tentar fazer alguma coisa de intercâmbio um com o outro, né? E ele passou mal lá na China, né? Aí ele foi pro pronto-socorro de lá e não foi atendido exatamente nada que tem a ver com medicina moderna. Ele foi atendido com acupuntura. Dia seguinte o cara tá zerado. Falei, mas como? Eu cheguei quebrado, cheio de dor. Dia seguinte não tinha mais nada. Deram remedinho, deram nada, né? Nada, acupuntura mesmo. O cara fez ventosa, fez moxa, fez agulhamento. E o médico falou assim pra ele, o cara que atendeu, ele falou, ó, o dia que juntar as duas medicinas, presta bem atenção, gente. O dia que juntar as duas medicinas, a tradicional oriental com a medicina moderna, os hospitais vão ficar vazios. Vão ficar vazio mesmo. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira não, viu? Oh, eu acredito mesmo. Porque você vai tratar praticamente no hospital realmente casos cirúrgicos, né? Então, batida de carro, o cara caiu do chão, é uma coisa emergencial, tal, mas, por exemplo, se você for em Pequim, como o Instituto Long Tal propõe de fazer essas viagens uma vez por ano, fazer quem é acupunturista fazer uma experiência lá na Universidade de Pequim, por exemplo, você sabe que tem a medicina preventiva. A acupuntura, gente, a acupuntura trata saúde, não doença. Então, se você se sente em desarmonia com alguma coisa que não está legal dentro de você, a acupuntura vai ajudar bastante. Se você está legal, vai melhorar mais ainda. Sim. É Dá assim que trabalha a upgrade, acupuntura. É assim, um né? upgrade mesmo, é verdade. Então, a Coreia do Sul, por exemplo, com a Koryo-Sojishin, que é a técnica de acupuntura nas mãos, é obrigatório o cidadão a passar a cada 2 a 3 meses numa consulta de Koryo-Sojishin pela palma da mão só. Que é a acupuntura feita nas mãos. Por quê? É uma parte preventiva para você evitar doenças no futuro. Se juntar as duas medicinas, hospitais ficam vazios, gente. Isso é sério, isso aí. Você falando nesse assunto de hospitais vazios, eu fico pensando aqui referente como é que eu posso falar? Sobre a produção de remédios, né? Em excesso de. Porque parece assim que, em vez de ter uma solução para uma doença, eles fazem um remédio para poder vender e para poder vender. Quanto mais as pessoas tiverem aquilo, mais eles vendem, né? Queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, né? A minha opinião, tá, gente? É, Não Sobre que a a indústria acupuntura. farmacêutica, isso, né? exatamente. Então, a minha opinião, não pela acupuntura tradicional, tá, gente? Pelo amor de Deus. A minha opinião é que realmente é uma indústria de mercenários, tá, gente? Me desculpa de falar. A gente tem muitas coisas boas, que a gente tem que bater palma para eles realmente a parte de antibióticos de altíssima geração, que realmente consegue realmente frear processos de infecção de altíssimo risco, tudo. Mas quando você fala, por exemplo, pessoas que estão tratando, por exemplo, pressão alta hoje, remédio pro resto da vida. Eu não concordo com isso, gente. Eu não concordo com isso. Remédio é o que a gente fala na abordagem das medicinas tradicionais. Se a pessoa está em crise, tira a pessoa da crise. Se a pessoa está realmente em processo de colapso nervoso, colapso de saúde, tira essa pessoa desse caos do sistema. Depois trata, fazendo a pessoa fazer uma reflexão dela com ela mesma. Por que teve essa alteração? Tá? A indústria farmacêutica, ela tem o lado extremamente positivo, que é realmente a gente tem que bater palma sério, bater palma com todos os méritos que ele merece, mas quando começa a colocar efeitos colaterais dos remédios, Então. aí o ciclo vicioso não para. Porque eu vi um médico falando, ele falou assim, pô, aí a pessoa lá tá com colesterol alto. Aí, em vez de saber o porquê o colesterol tá alto, não, dá um remédio para baixar o colesterol. Sim. Aí como se estivesse resolvendo o problema, né? Mas não, tá apenas tampando, né? Tá apenas só tampando só com a peneira, Então, né? porque você pega, vamos fazer um protocolo de fitoterapia pela acupuntura tradicional oriental para colesterol. Sim. Vamos fazer duas coisas, depois eu vou rabiscar aqui no papel de novo, aqui pra vocês verem que o negócio vai ficar bem lúdico, né? Então, tudo que é alteração do sangue tem a ver com o coração. Choque emocional, perda significativa. Tá, de repente você trabalhou 10 anos para comprar um carro zero, o cara te roubou na semana seguinte. Nossa, isso Não deu tempo de fazer seguro ainda. Ó, Aí que você fica. celular, compra um iPhone, é roubado uma exatamente semana isso. depois com 36 parcelas. Não é tão diferente De quando você pega um R$ 1.000. ente querido também, né? Então tem uma diferença, o lado mais apegado à parte material, a parte mais sentimental da pessoa com pessoa. A
perder um ente querido, perder um animal doméstico, uma coisa que você tem um pouco mais de ligação. Vai dar alteração no sangue depois. Então, o colesterol faz parte desse processo. Então, quando a pessoa fala, estou com anemia, colesterol, triglicerídeos, tudo alterado, eu já sei que teve um choque emocional no fundo aí. Entendeu? Desculpa, pode continuar. Qual o fitoterápico para você abaixar colesterol imediatamente? Limão Tahiti. Em jejum. Claro, cara, tem que parar de comer fritura, né, meu? A gente Aquela toma batatinha do McDonald's. botar um. Aquele contrafilé gorduroso ali. Aquela calabresa, né? Deixa eu te perguntar aqui, Oi. que doença, pegando o gancho do que o Pimenta perguntou referente à indústria farmacêutica, né? Que doenças hoje que a indústria te passa como uso contínuo que poderia ser simplesmente curada com a acupuntura, no caso? Olha, deixa bem Não claro precisa uma ser coisa. todas, tá? Tá, não, tudo bem. Mas pelo menos, sei lá, umas 3, assim, que... Em nível de comunicação, Isso, que- Rafa, a primeira coisa que tem que deixar bem claro. A acupuntura tradicional oriental, ela não trabalha com a palavra chamada cura. A gente sim. não trabalha com essa palavra. A gente tira do dicionário da gente essa palavra de cura. Uhum. Deixar bem claro isso aí. Para deixar bem claro, porque a gente não quer colocar um estímulo de informação que de repente não aconteça e a pessoa tenha frustração nos trabalhos que foram feitos. Até aconselho o pessoal da medicina moderna a começar a tirar essa palavra também. Isso aconteceu com o nosso querido Roberto Carlos, né? Que perdeu a esposa de câncer, né? Que os médicos falaram que ela estava curada de câncer. 3 meses depois ela entrou em óbito. Ninguém fala sobre isso. Né? Então essa palavra cura a gente não trabalha em cima disso, a gente trabalha em harmonia. Corpo, mente, corpo e emocional. Uhum. Que é o yin e yang, né? Você trabalha nesse equilíbrio. Aí voltando para tua pergunta, você tem que pensar bem o seguinte: o que tem de medicamentos que a gente conseguiria resolver pela acupuntura tradicional oriental? O próprio trabalho de colesterol. Você falou também da pressão alta também? Pressão alta nem tanto, pode ser que realmente a pessoa tenha uma deformidade fisiológica no próprio coração. Mas quando você fala, por exemplo, estou com um processo de tendinite, um exemplo típico disso aí. Adoro dar esse exemplo em aula. Então o cara te dá um monte de anti-inflamatório para você aliviar as inflamações dos tendões. Pode ser das mãos, pode ser ciático, pode ser até dor de garganta, etc. Então, a gente trabalha com o que na acupuntura tradicional? Raiva contida. O grande vilão que nós temos no nosso corpo é a raiva. Ela ataca o fígado, que depois ataca os tendões do nosso corpo. Olha que bacana isso aí, né, cara? Os que adoram a acupuntura tradicional. Explica tanta coisa, né, cara? Essa daqui o cara quer se matar já, né, cara? Brincadeira, gente. Porque a raiva, imagina a pessoa que tem raiva, ficar acumulando aquela raiva. Isso, Aquilo não é apenas um sentimento, né? Assim, isso. ele vai mexendo com o corpo humano, né? E na visão ocidental tradicional, a visão ocidental moderna, ela altera o pH do nosso corpo todo, né? Então você tem gastrite, porque dá alteração de acidez no estômago, dá acidez no sangue, dá acidez no próprio fígado e vesícula biliar, quando você vai estar com uma janela aberta para doenças, o câncer especialmente. Mas começa a dar alteração aonde? Nos próprios tendões do corpo. Então, ciatalgia, tendinite, alteração dos hormônios de tireoide. É muito importante entender isso aí. Então, o que a gente trabalha bastante na acupuntura que evita ou até tira praticamente 100% do medicamento para tendinite? Alongamentos. Tratar a expressão dessa raiva para fora. Pode ser por arte marcial, pode ser de repente uma expressão corporal, uma respiração mais profunda, que eu sei que um domina o outro, olha que legal. Se então metal é pulmão, fígado tá aqui que é madeira, tá? Um domina o outro. Quanto mais eu respiro, mais eu acalmo meu próprio fígado, entendeu? Isso é muito importante entender. Então, entendendo esses processos, você sabe que a pessoa vai estar se beneficiando sem medicamentos. Sim. O mais importante, a raiva, se você coloca ela para fora, beleza. A indignação não. A indignação realmente a pessoa está com veneno dentro da pessoa. Indignação é uma raiva contida que a pessoa não expressa para fora. Por isso que é importante a pessoa aprender a falar, aprender a expressar sentimentos, que eu comentei agora há pouco. Então você tem os vínculos de amizade, que você pode falar abertamente, expressar o que você está sentindo, né? O cara do boteco, né? Entendeu? Sim. Ou até o líder religioso, o psicólogo, para você colocar essa indignação para fora. Que se você não tomar cuidado com isso realmente gera as doenças patológicas severas, gente. Você consegue identificar uma doença através do Câncer é uma delas.
através de uma sessão que você faz, Sim, você consegue identificar, pô, aqui eu acho que você precisa sim. É fazer por um isso que é exame importante, aqui. nesse ponto, é importante juntar as duas medicinas, a moderna e a tradicional. Quando você pega uma alteração muito significativa, por exemplo, você toca na região lombar, sacro-cóccix, está extremamente sensível pela massagem e pela ventosa. Eu já falo para a pessoa, posso te dar uma dica para você passar um clínico geral, para você fazer um exame da parte da cintura pélvica, em especial bexiga e intestino grosso, já está dando uma alteração. Se é para o homem, por exemplo, muito mais prostatite pode ser. Na mulher seria muito mais a parte do próprio útero também, parte reprodutora, né? Entendeu? Então é importante estar sempre dando esses toques pro paciente. Caso clínico muito importante, por isso que é importante a observação no que a gente fala, na comunicação, na etiologia e constituição da acupuntura. Exatamente uma semana antes semana que começou a pandemia, eu tenho um cliente meu que ele apresentou um quadro de observação que eu falei pro cara fazer um exame preventivo. Ele falou bem assim para mim, pô, eu tive uma alteração na coloração das minhas fezes, mas uma coloração muito radical alteração. Se eu sei que a nossa matéria física, tá? A constituição dela vem da essência da energia do baço, tá? A energia do baço. Quando você é formado no útero da tua mãe, a essência que faz a matéria física sua é o baço, tá? Até você gerar essa carne bonitinha, mais ou menos, arredondada, a musculatura, os ligamentos musculares, a carne do corpo, né? É o baço que faz isso, junto com o estômago, né? Aí ele falou assim, deu uma alteração muito grande no meu baço, nas minhas fezes. Eu falei pra ele assim, então, por amizade, faz o exame preventivo no teu baço. Exame de imagem mesmo. Faz um. Não, mas faz, pela amizade, faz. Se você notou isso essa semana, quer dizer que tá começando uma coisa agora, recente, no teu baço. Vai lá. Semana seguinte o cara fez, falou assim, cara, gratidão eterna. Iniciou um tumorzinho no meu baço. Mas como que você sabia isso? Então, porque na acupuntura a gente sabe que qualquer alteração da matéria física é o baço, que tá alterado já. Pegou no comecinho, o cara começou a tomar aquelas cápsulas, não sei se é radioterapia ou químio já, tomou, zerou. Aí quando eu começar a Pegou bem no voltar, comecinho, né? bem no comecinho. Eu falei, quando eu começar a voltar ao atendimento, eu fiquei 60 dias de molho, né, cara? Sem poder atender ninguém. Justificado, claro, né? Claro. Acompanhando a OMS e tudo mais, tudo, mas beleza. Quando eu comecei a atender ele, ele falou assim, cara, como que você sabia disso aí, cara? É porque sabe que qualquer alteração que a gente tem na nossa matéria física tem a ver com o próprio baço. Então, mulher, por exemplo, que está com cisto, ovário policístico, endometriose, já sabe que o baço está comprometido também. Não é só a estrutura do útero, e sim o próprio baço como essência dele, né? Quando você fala, por exemplo, quando eu comentei agora há pouco do rim, por exemplo, que ele altera os ossos, eu falei agora há pouco, a, qualquer alteração dos ossos, já sei que a pessoa está com a essência do rim fragilizada já. Não é que tem uma patologia, né? Mas tem que observar se de repente está com os néfrons em alteração. Como é que está a função fisiológica do próprio rim, no caso. No caso desse meu cliente foi o baço, né? Como pegou no começo, reverteu rapidinho. Zerou. Pronto, acabou. Zerou. Claro, próximos 5 anos, tem agora 4 anos, próximos 5, 6 anos para frente, o cara vai fazer preventivamente os exames para câncer, né? Mas graças a Deus tá tudo zerado já. Isso que é importante observar. É, sempre tem um olhar, né? Um olhar diferenciado em cima daquilo, né? Pra Isso, poder isso. verificar. Que às vezes passa batido, né? É a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu perdi minha mãe agora no final do ano. Se eu não me conhecesse um pouco melhor, eu falei, tá, beleza, tá. Deixa esse cansaço pra lá, descansar mais não. E entrar uma depressão. Se eu não trato logo isso aí, esse cansaço excessivo pode ser rim? Pode, mas tá sentindo alguma coisa no coração também. Vamos trabalhar os dois. Rim zerado. Chegou no coração, pô, tá dilatado. Pô, então vamos tratar o coração. Entendeu como é que é? Entendi. Você Pode falar. você falou que você acabou contraindo um Covid, né? Você foi assintomático, né? Eu peguei, sabe aquele pigarrinho na garganta? Sim. Eu É peguei só isso também, aí. eu assim, peguei Eu 2 vou vezes. contar uma história que o pessoal que me Pegou? conhece Peguei. aqui
pessoal que me conhece aqui do Instagram sabe que Fica à vontade, pode contar. pois pode criticar também, viu, Gi? Vocês também aí, tá? Eu sou apreciador de vinho. Aí eu tava fazendo algumas aulas de vinho, né? Tanto que eu tô brindando aqui com o pessoal com uma tacinha de vinho aqui também. É coisa boa. Então o que acontece? Quando você fala, por exemplo, a gente tem na constituição do vinho resveratrol, que é um anti-inflamatório natural que a gente tem. Além do que o vinho também ele ajuda a melhorar a parte de metabolismo do próprio fígado na formação das hemácias do sangue, né? Então Sim. o vermelho do teu sangue, quem forma também é o fígado, né? Quando chegar na terceira idade é só o fígado que vai fazer isso aí. Então ele ajuda nessa formação das hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Então o que aconteceu? Quando entrou nessa parte de Covid, assim, né? Fiquei 60 dias em casa, pintando parede, lendo, relendo, fazendo live de meditação. Um grande amigo meu que é da comunicação social e tal. Aí eu comecei a tomar uns vinhos Taná, vinho da tipo de uva Taná, que é um pouco mais forte que o normal até, né? Resveratrol lá no tampo, né, cara? Eu falei, ô, se eu pegar Covid, tomar um porre todo dia disso aí vai ficar zerado. Quando eu peguei, foi aquela safra que todo mundo pegou e ficou assintomática. Acho que foi praticamente depois de um ano da Covid já, praticamente, né? Aí eu falei, pô, eu tinha voltado das aulas presenciais. Aí eu falei assim, caramba, que estranho, né, cara? Toma cuidado, bastante álcool nas mãos, chegou até a ressecar e rachar minha mão no meio de tanto álcool, né? Máscara, sempre lavando o rosto, sempre lavando, trocando a roupa todos os dias, tal. Aí você fala assim, bom, é? Então deixa eu tomar um antibióticozinho aqui bem simples que eles passam, que era esqueci o nome do antibiótico, amoxicilina, se não me engano. 3 garrafas de Taná. Zerou. Eita. Né, gente? Vocês que me conhecem sabem como é que foi. Nossa, porque isso aí foi uma doideira, né? Porque tinha gente que atleta, sabe, não bebia, não fumava 100% assim, e morreu. E tem gente que fumava, Então. bebia e Isso. teve. Eu vi até o João Gordo, né? O João Gordo, ele deu uma entrevista que ele Isso. falou assim que eu acordei assim um dia com dorzinha de cabeça, assim, nossa, eu fui fazer o exame, eu peguei. Mas, tipo, não É. deu nada, não deu mais Isso, nada que isso. isso. A mulher dele, que Do lado. do lado pegou, quase morreu, Então. sabe? É isso aí. É Sabe o que acontece? Eu uma vou dar uma doideira, né? explicação, Pimenta, pelo seguinte. É um ponto de vista meu, tá? Pelo amor Claro. de Deus. Quem tá me ouvindo aqui, quem é da acupuntura, pode comentar, criticar. O pessoal que tá assistindo live aqui também. Eu chamo de janelas abertas. Cada corpo físico aqui, Rafa, você, mesa de som, o pessoal lá fora também, a gente tem sempre uma predisposição para algum tipo de doença. Que a gente fala que seria como se fosse a parte genética que nossos avós e pais passaram para a gente. Sim. Então, assim, quais são os gatilhos dessa parte genética? Justamente são as emoções. Por isso que na acupuntura a gente trabalha bastante a parte emocional, fisiológica e do nosso corpo energético, né? Então, de repente, quando você pega uma pessoa que sabe que todo o mundo, não é todo mundo, é todo o mundo, tá suscetível a pegar uma doença que pode morrer. Não Aí tem vem o medo. remédio, não tem remédio, não tem tratamento precoce, não tem absolutamente nada, não tem vacina, não tem nada. De novo, entra nesse conceito que está escrito aqui no papel, medo. Gente, o medo é uma janela perversa que vocês não têm ideia desse sentimento, como que abaixa a resistência do corpo da gente, do ser humano. Você acha que foi uma das, Sim, das causas de ter muita gente ter pego, sim. assim? É uma janela aberta para você baixar a tua resistência Porque, corporal, assim, a gente. maioria das pessoas que eu conheci, Eu assim, posso falar o nome da pessoa? acho que é bom. Infectologista, Zeballos, né? Eu não gosto muito desse cara, mas o que o cara falou é exatamente o que eu sempre falo em aula. Se você abaixar a sua autoestima, que a gente fala que você dá atenção para os seus medos, né? Você abaixou a tua autoestima. Você tá com uma janela aberta já para doenças, qualquer uma que seja. Entendeu? Verdade. E eu até falo assim, que é engraçado porque a maioria das pessoas, elas não tinham medo de morrer. Elas tinham medo de passar para algum parente dentro de casa mais velho, mais propício a dar algum problema maior, né? E, assim, eu peguei, eu fui assintomático, assim. Eu sei, eu perdi eu só perdi o olfato. Sim, sim. Eu cheguei assim, A gente pegou junto, né?
A gente foi no mercado comprar umas As carnes. baladas, né? As Não, não, baladas. A gente foi no mercado, né? Comprar umas carnes lá, fazer caramba. uns bifes lá na sua casa e eu cheguei em casa, eu já não sentia mais cheiro de nada, paladar. Aí eu liguei, mandei mensagem pra ele, falei, mano, você tá... Ele, não, pode crer, também tô, tal. Aí eu fiz o exame, só que eu fiz o exame, eu fiz o de farmácia, né? Paguei lá uns R$ 100 na época. E deu nada, falou que eu não tinha. Não deu nada. Mas Nem eu Pra mim pegou. fiz... também não deu nada. Você fez exame também? Não Fiz, deu nada mas também. eu demorei um pouco pra fazer, eu fiquei meio encanado. Eu sei, do nada assim, eu falei assim, meu, sabe quando vocês. É Não, tô sentindo o cheiro. Aí eu fui na paladar cozinha. também, né? O paladar pegou também ou Não, não? paladar Não? não, só peguei o fato. É, o meu pegou só o olfato só, porque eu E não senti o cheiro da minha cachorra. E Uau. cachorro geralmente tem um cheiro, né, Não, um pouco forte, mais específico. forte. Eu não senti o cheiro dela, nada. Caramba. e eu cheguei da cozinha assim, mano, eu peguei o mel, assim, cheirei o mel, não senti nada, eu fiquei desesperado, eu não acredito. Cinzeiro você cheirou também, né? O cinzeiro, na hora que. Meu, na hora que eu peguei o cinzeiro, assim, eu cheirei o cinzeiro, assim, eu não senti o cheiro de nada, eu falei, não. Morreu. Morreu. Aí eu fui na cozinha, comecei a cheirar o mel, cheirar ketchup, assim, e nada. Você, tipo, Porra, eu caramba. puxava o. Dá aquela fungada assim, não sentia nada, assim. Eu falei, gente, é Covid, não pode Sabe que eu ser. tive uma experiência pela acupuntura coreana das mãos? Eu tive uma, hoje a grande amiga, até a Marcela, que ela teve Covid, infelizmente perdeu a mãe dela, teve 2 vezes, que ela trabalha em hospital, né? Pessoal lá de Mauá, até, né? E aí ela falou assim, caramba, meu olfato, nada, zero. Aí tem um protocolo que eu falei assim, bom, mal não vai fazer, ponto do nariz, ponto do pulmão, né? Coincidência, até saiu hoje aqui, mas tinha um ponto do pulmão marcado aqui na minha mão que eu fiz ontem de ontem, né? Preventivamente, tudo, né? Aí eu falei assim, vamos fazer moxa, esquentar esses pontos aqui, né? Nariz, pulmão, vamos ver o que acontece. E aí falou, nossa, meia hora depois abriu tudo. Bacana, que mão, correspondência, cérebro, né? Parte frontal aqui do cérebro até, né? Ela falou assim pra mim, cara, eu sinto o cheiro de tudo agora, pelo amor de Deus, cara. Mas é tudo mesmo. Eu falei, ah, beleza, então acho que resolveu, né, caramba? Tem algum, não segredo, mas algum truque pra... Não se pode falar truque, né? Porque eu acho que talvez seja uma falta de respeito, né? Com esse trabalho, mas assim, nariz entupido, cara. Tem vários fatores que Porque pode uma ser. vez eu vi um vídeo que o cara falava pra fazer alguma massagem, acho que aqui, eu não sei, algum lugar que ajuda a desentupir Abrir um pouco a abrir mais, um né? Tá. pouco. Existe algum ponto Tem vários, específico tem do vários, corpo tem que vários. Até ajuda? na própria mão Na também tem. própria mão? Deixa eu só comentar uma coisa que eu não falei, que é importante. Você falou isso aí, né? Esse processo todo assim. Primeira coisa que a gente tem que colocar na acupuntura. O que é dor na acupuntura? É sangue e energia parado no ponto na região. Quando você fala assim, tem algum esquema, um milagre, não. A gente pensa sempre assim, movimentação energética e vai movimentar o sangue e a energia que estão paradas naquela região. Pode ser nariz, pode ser articulação, tudo. Aí você fala assim, tem que pensar, se é na parte do zigomático aqui, pode ser que de repente já tenha um pouco de sinusite. Eu tenho muita rinite, né? Então o ar seco para mim tá acabando comigo, né? A garganta já Somos pegou também. dois. Somos Então o que três. acontece? Tem- Aí, São vamos três dar as aqui. mãos Só aí, sai correndo. riniteiro aqui, só riniteiro. Aí o que acontece? Quando você fala assim, tem alguma coisa que pode ser feita? Sim, tem muita coisa que pode ser feita. Esse ponto aqui que a gente chama que é intestino grosso número 20, onde termina o meridiano. Ele começa no indicador, passa por toda a extensão. Esse ponto aqui, o pessoal fala muito, esse aqui é para você aliviar a dor de cabeça. É um ponto que, na verdade, não é para aliviar a dor de cabeça, é para aliviar a energia estagnada do corpo, especialmente do umbigo para cima. Inflamações, estagnações, dor de cabeça, dor na parte da face, a própria irritação no intestino grosso, entendeu? Tudo que influencia do umbigo para cima, ele ajuda a soltar, especialmente as inflamações. Ele ajuda bastante a parte respiratória também. Então, ele continua para cá o meridiano, vem para cá, termina aqui. Se eu esquentar esse ponto aqui, ou até experimentar de repente colocar uma agulha aqui, os dois lados, cara. Vou fazer um lado só para ficar mais lúdico aqui, Sim, né? sim. Esquentar esse ponto aqui bilateral, terceiro ponto, um ponto extra que tem aqui. Tenho certeza que vai aliviar pelo menos 60 a 70% da sua queixa respiratória agora. Pra rinite, é que assim, eu tomo, cara, tomo remédio praticamente contínuo pra rinite. Né? Porque é algo que, pelo que me falaram, não existe Uma uma cura. cura, né? E isso me incomoda às vezes. Tipo, eu sempre tenho que ter na mochila, eu sempre
Tenho em casa, no meu quarto e tenho na mochila, né? Porque eu saio pra trabalhar e tal. Sim. E, cara, eu não queria. Tenho medo que isso um dia vai me fuder, porque, É. porra, você tomar um remédio contínuo toda semana é complicado, assim, né? Você meio que se fica refém do remédio, né? Isso. Existe alguma Tem. Que assim, a que renite, possa. assim, eu posso falar por mim mesmo. A renite que acontece comigo quando o ar fica muito seco, quando mexe, especialmente na primavera, que tem as plantas soltando pólen, aquela é a pior época para mim, é a primavera, né? Mas o ar seco para mim é até um pouco pior até. Fumaça demais também. Então o que acontece? Tem que prestar atenção na parte de mucosa interna do nariz, tá? Se você respira corretamente pelo nariz, tem que tomar cuidado. Nosso nariz é realmente um filtro que a gente tem na parte respiratória, né? Sim. A hidratação é importante observar. Muita água, tá? E assim, tenta tomar muito cuidado quando estiver perto de fumaça. Então, caminhão, fumaça de escapamento de ônibus, tudo, toma cuidado com isso aí. Quanto mais contato com a natureza, melhor, tá? Puder fazer de vez em quando uma inalação, por exemplo, eu dou muito esse exemplo em clínica, né, quando eu vou atender. A pessoa está com renite, quando está tomando banho morno, quente, quando está aquela sauna, trabalha muito a respiração, ajuda bastante, Eu ouvi falar isso, né? Então, tá? vou Sempre tomar banho assoar o quente. nariz, sempre assoar o nariz. Não puxa para dentro, joga para fora. Puxou para dentro, gera sinusite depois. Sinusite, depende do grau, é só com cirurgia mesmo. Não tem jeito, tá? Eu também, eu tenho rinite pra caramba. Nossa, minha rinite é chata. Meu, abro a porta do armário assim, ó, já começa a nariz Ixi. coçar assim por dentro e espirrar. O bom é que sente o cheiro de tudo, né, cara? Muito além do normal. Eu falo por mim, cara. Aham. Meu, mas é horrível, cara, porque às vezes aí você tem que tomar um antialérgico pra É, parar e. Sabe, é horrível, né? é isso aí. Kiko, eu vi que você trouxe um monte de coisas aí, Sim. cara. Você quer dar uma. Vou falar um pouco mais Falar aqui. um Deixa eu pouco? voltar para Claro, fica à conceito do vontade. medo, né? Você que manda. Porque eu quero completar as informações. O pessoal, depois que está assistindo a gente aqui, vocês também, depois quando perguntar alguma coisa mais aprofundada da patologia moderna, como que a gente explica na visão oriental, tá? Que é o raciocínio do acupunturista já no caso. Então eu falei aqui, por exemplo, dos medos, o elemento água, né? Bexiga, rim, né? Especialmente rim, bexiga, aliás, né? O que atrapalha o sentimento do rim? É os medos. Então quando você fala assim, pessoa que tem muito medo, muita insegurança, muito susto, com certeza vai ter problema nos ossos, articulações, falta de flexibilidade. A meditação é base da meditação do elemento água. O como que a pessoa é flexível ela com ela mesma. Então, a pessoa que se cobra muito, toma cuidado que está gerando o próprio medo dela com ela mesma. As inseguranças dela com ela mesma. Entendeu? Entendendo isso, posso falar da bexiga. Bexiga é apego. Como que a pessoa é apegada a alguma coisa ou alguém. Então, a mulher, o homem que tem repetição de infecção de bexiga, já sabe que está predisposta a ser apegada a alguém. Ciúmes demais, por exemplo. Mas um exemplo da mulher, mas o pH da vagina está tranquilo, a higienização está perfeita, por que está tendo repetição de infecção? Apego, ciúmes. Pode ser de alguém ou de alguma coisa. Por isso que a gente fala na terapia corporal, o lado esquerdo emocional, o lado direito racional. Quer dizer que a pessoa está em desarmonia entre a razão e a emoção dentro dela mesma, gerando esses conceitos. Tá? Passando do elemento água, eu vou passar para o elemento madeira. Madeira, tá? Que é o próximo elemento aqui, que é justamente o que eu brinco nas aulas, que é as cachaças que a gente tem no dia a dia. Essa vai ficar aqui do lado, tá? Então, fígado e vesícula biliar, tá? Fígado e a vesícula biliar, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, como eu comentei até agora há pouco sobre tendinite, né? Tendinite tem a ver com o processo de raiva contida. Então, saiba que a raiva, ela acaba com o nosso fígado. E a indignação também. Mas você acha que provoca mais a raiva ou a indignação? A raiva, quando você não explode ela é até pior. A indignação, o problema dela é que ela fica remoendo dentro de você. Esse que é o problema. Isso que acaba Então, com no o caso, a nosso indignação corpo. é pior. Eu acho pior. Que é onde gera os cânceres da pessoa depois, né? Entendi. Então, por exemplo, você fala assim, fígado e vesícula biliar. Então, a raiva e a indignação.
vai refletir aonde? Tendão do corpo. Tendão. Como comentei até agora há pouco. Tendinite, ciatalgia, dor de garganta, alteração na tireoide, homem e mulher, viu? Já sabe que o fígado tá baleado. Função fisiológica, que é medicina moderna, que é legal juntar essas informações. O que o médico endócrino vai falar assim? Função do fígado, 4.080 funções do fígado. Como que é? Repete aí. 4.080 funções. Isso É muito trabalho, fígado só. por isso que o bicho tem que tomar cuidado com ele, fazer carinho nele devagarinho, coisa Quando boa. for beber, fala assim, ó, hoje eu vou com calma. É viu? com amor, É só tá? por hoje. Só hoje, só É por com hoje. amor, tá? Não é mortadela, é amor. Pensar sempre o seguinte, eu peguei essa última tese da biomedicina, foi em 2006 para 2007. 2007, com certeza tem muito mais informação sobre isso, que são subprodutos da própria formação dos elementos do fígado, né? Então, quando você fala formação de hormônios, receptores de hormônios, o colega perguntou lá fora, metabolismo, calor de repente, demais, a pessoa come, acorda 2 da manhã morrendo de fome, é tudo decorrente do metabolismo, não está correto, você tem que organizar ele direitinho. O bom do fígado fisiológico é que ele se autorregenera, tem que aproveitar isso. Então, mas na visão oriental, por exemplo, o que acaba com o teu fígado é a raiva, gente. Fritura. Eu falo para vocês, gente, bebida alcoólica é de menos. Sério mesmo. Dona da escola que eu dou aula, Camille, né? Ela foi para a China umas 3 vezes já. Ela falou assim, como que o pessoal é irritado, meu? Ela se adentrou nos vilarejos lá de Pequim. Ela falou assim, o pessoal é muito irritado, muito nervoso. Por quê? Muita fritura. É 100% com fritura os alimentos dele. Consequência, o cara sempre está nervoso, irritado, raivoso, tendão, desculpa da expressão, ferrado. Tá entendendo agora? Vou tomar um pouquinho de água. Opa. Você que gosta de um torresminho aí, ó. Então, Dá uma a segurada. ideia é sempre uma moderação, entendeu? É que o pessoal, assim, escuta e acha que não pode, né? Não é que não pode. E nem você falou do Yin Yang, né? Isso, Tem que ter equilíbrio, né? Né? Exagerar, mas também isso. não é deixar de Quando você fazer. fala do Yin Yang, a matéria e a energia. Então, aqui, para o pessoal ver esse desenho que eu fiz toscamente, mas tudo bem. O Yin e o Yang. Quando você fala assim, energia e matéria, o alimento da gente é matéria. O que você pode estar depois trabalhando quando você se alimentar com uma coisa um pouco mais calórica? A respiração. A respiração. Então, Não precisa deixar de comer, mas também, né? Tem um claro, é equilíbrio isso ali. aí. Então, de repente a pessoa fala assim, eu adoro os lanches do McDonald's. Tá, bacana. Tá, mas precisa comer todo dia. Todo dia não, mas se você falar assim, uma vez a cada 20 dias, 30 dias, não tem problema, não vai fazer mal. Tem que tomar cuidado com os alimentos que tem muita parte industrializada, os que a gente fala que são os estabilizantes, conservantes. Aí tem que tomar cuidado, que isso agride o fígado, que é uma Sim. beleza, né? Quando o cara fala assim, Os por que eu estou embutidos, com né? esteatose, que é aquela gordura do fígado, grau 1, 2 ou 3? Se a pessoa está no grau 1, todo ser humano vai ter, tá? Tranquilo. Mas por quê? É muito alimento industrializado na alimentação. Você falando em alimento, meu, nos Estados Unidos o pessoal come muito mal, né? Eu tava vendo um canal que eu acompanho de um cara que ele trabalha com banda lá, e ele tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos, né? E ele falou assim, aí o pessoal perguntou assim, pô, mas vocês não comem comida? Eu já vi vocês comendo hambúrguer. Ele falou assim, gente, aqui não tem comida. Se você for parar pra comer comida mesmo, é muito caro. E demora muito. E pra gente que, como tá com banda, fazendo turnê e tal, a coisa mais fácil é parar numa lanchonete e comer hambúrguer. Isso. Mas E realmente, sabe qual é assim, outro problema também nos Estados Unidos? Sabor. Não tem sabor a comida de lá. Todo mundo que eu conheço que foi pra lá, que foi tentar se alimentar como se fosse no Brasil, né? Claro, caro pra caramba, como você falou, é verdade. Mas não tem sabor a comida de lá. Vai pegar uma banana, uma maçã, não tem sabor. Não Os tem, próprios alimentos. não tem sabor, não tem sabor. Entendi. que Então, são um exemplo, sabe que cultivados lá, né? isso, sabe que a banana tem aquele sabor da banana o doce, amadurecido dela, lá não tem. Tem uma explicação pra isso? Não sei. Provavelmente tenha, né? Mas eu achei Eu não, que. sinceramente não sei qual é a explicação. Se eles mudaram muito geneticamente os alimentos, né? Pode ser. Como é que está sendo a produção de lá? Aqui no Brasil ainda a gente, da alimentação como você está falando, tem que tomar cuidado com o pessoal que está tendo hoje 15 até 25 anos de idade, que estão em junk food, né?
lanche demais, né? Sem se alimentar corretamente, né? E muita bebida alcoólica. Os caras Tem que tomar iFood ali cuidado. bombando ali no. Especialmente o gin, né? O gin, a gente sabe que é um destilado, não é natural. O vinho é fermentado, a cerveja é fermentada, a cachaça, ou, né? A pinga, né? É fermentado, mas os destilados não podem ser em excesso. Ele desidrata o corpo por dentro, né? Ele Acho, acaba com o nosso corpo. acho que a comida Entendeu? industrializada ao todo também, né? Acho que com essa. Tudo que você Com essa coloca. química que eles colocam na Isso comida aí. pra durar mais, né? Eu Então, acho que prejudica o corpo, né? isso aí. Por isso que as pessoas, antigamente, as pessoas não eram tão, tipo assim, suscetíveis a doenças assim, né? Tinha, mas era diferente. Isso, é. Então, Tinha, hoje era é muita diferente. gente doente, Isso, muita dor, é isso, muita. É uma coisa de doido, né? isso aí. Assim. Aí você fala da alimentação, o conceito da alimentação é justamente isso. A essência do alimento, vou falar sobre isso agora, depois eu volto aqui para o fígado de novo, que a Uhum. etiologia da alimentação pega o baço e o estômago, tá? Então, quando a gente fala baço, pâncreas e pâncreas, né? Junto com o estômago. Quando eu falei para vocês do conceito da formação da nossa matéria física, isso é elemento terra, tá, gente? Então, Uhum. nessa posição aqui, ó, elemento terra. O elemento terra é o que faz com a nossa constituição fisiológica. É como eu comentei, se você tem alguma alteração na tua fisiologia, então, como eu comentei agora há pouco, a mulher tem cisto, ovário policístico, o homem tem uma prostatite, uma alteração na matéria física, já sabe que o baço foi para o espaço. Quem que alimenta o órgão? É a víscera. Então, pode esquecer essa frase, eu dou até aula sobre isso aí. A víscera alimenta o órgão é que acumula energia. Se o órgão já está sem energia, imagina como que está a víscera, né? Só o farelo já. Capinha do que suco usado já. Então, quando se fala assim, por exemplo, a primeira constituição energética que a gente tem é justamente pelos alimentos que você ingere. Como é que está a tua alimentação? Isso é importante perguntar para o teu cliente paciente. Ou você que está assistindo fazer essa reflexão. Tua alimentação de manhã cedo, como é que está? O teu almoço, a qualidade dos alimentos, como é que está a digestão dos alimentos, o que você não pode comer mais, tem que respeitar isso, entendeu? Aí você sabe que isso aí gera o quê? O que a gente chama de essência do Guti. Gucci? Guti. Guti tem a essência do alimento, que é justamente o que dá a sua energia vital. A gente tem que comer de tudo, gente. Eu respeito o vegetariano, eu respeito muito o vegano, mas nós somos ainda semi-primitivos. Temos canino aqui ainda. Então precisa comer um pouco de proteína também. Não tem alimento que não substitui a proteína animal, gente. Ainda não existe isso. Soja não substitui. Por Os quê? caras botam fazendo carne de soja Não, lá de. legal, eu respeito Não, sim, muito. eu também acho legal, Mas mas. a Né? gente precisa desse tônus que é colocado pela proteína do animal. Então, por exemplo, quem que faz esse metabolismo? É o próprio fígado. Para ele digerir, por um exemplo, da carne vermelha. Não precisa pegar um bife ancho, dessa grossura, né? Não, pega um pedacinho de carne moída, mesmo, coloca numa sopa. Deixa ela fervendo Já é uma bastante. proteína, já é uma proteína. Já tem proteína. Quem vai cortar essa proteína desse bife, desse pedaço de carne, é o fígado. Uhum. Ele tem que gerar uma enzima para quebrar aquela proteína. Isso é bom porque vai dar sustentação na nossa musculatura. Esse tônus muscular da gente aqui, ó, de força, é a carne que faz. A soja não faz isso, gente. Então você pega um pessoal hoje, com todo o respeito, cada um faz o que é melhor para si, tá, gente? Mas você pega uma pessoa que tem debilidade energética, não tem muito tônus muscular, treina, mas não tem aquele tônus muscular, por quê? Não tem proteína dentro do corpo. Tem um amigo nosso que ele veio aqui conversar com a gente, o Alex, e ele é vegetariano já por muitos anos. Ele falou que foi no médico e ele vai ter que voltar a comer carne, porque ele já tá tendo problemas já. Tem até estudos hoje Alguns sobre o sangue, problemas, sobre isso, né? ele tá pensando já em voltar a comer Isso. carne. Ele falou. Especialmente, só um pouquinho, só um minutinho, Ah, tá? Desculpa por interromper você, cara. não, eu que peço desculpa. Quando você fala, por exemplo, pessoas que trabalham com coisas pesadas, pode ser energeticamente, espiritualmente e até fisicamente, quando você fala que a pessoa pega pesado no trabalho, algum trabalho que exige muita energia da pessoa, se ela não está bem de proteína, ela vai passar mal.
Eu cansei de dar aula para alunos aí que depois começaram a trabalhar com massagem, com acupuntura, que a troca energética é muito grande. E, mas sou vegetariano. Todos, 100%. Não é um outro, não. Mais de 40 desmaiaram durante o atendimento. Ah, Porque não tem tônus, não tem aquela energia de estanque que a gente fala, energia do yang, né? Forte, aquela energia de impacto em cima de uma coisa negativa que vem da pessoa. sim. Tá entendendo agora com que importância isso aí? Tanto que ele comentou que na Europa, né, que o Alex tá falando dele, que na Europa lá tem comida boa, lá você Uhum, consegue sim. comer bem. Já nos Estados Unidos já não é tão bom, né? E se falou, a comida é horrível, né? Sem sabor. E falou A que sim, nossa que realmente base. na Europa você consegue comer bem, você consegue. Isso. E tem gosto a comida. Ele falou bem isso mesmo. A culinária do Brasil é muito baseada em Portugal, né, cara? Espanha Sim, e Portugal, né, cara? Quem for pra sim. lá vai estar tranquilo, né, cara? Eu acho que vai, né? Pelo menos meu pai, quando ia pra lá, voltava até um pouco mais gordinho, né, cara? O Ale, mas quando foi pra lá, ele voltou um boi. Tanto que nem voltou mais. Falou, nossa, essa Caramba. comida aqui é muito boa, não volto mais pro Brasil. Beleza. Então, voltando aqui para a essência do baço junto com o estômago. Então, quando você tem essas alterações da fisiologia, matéria fisiológica, é justamente o baço que não está legal. Qual é o sentimento que acaba com essa energia? Preocupação. Pensamento demais. Então, se preocupar demais, então, né, pensar demais, né? Então, se a pessoa não está legal desses pensamentos, por isso que é importante deixar bem claro, pensamentos objetivos. Começo, meio e fim dos pensamentos. Pega um tema, começo, meio e fim. Não fica começo, meio e fica viajando nas ideias. Aí tá errado. A neurose compulsiva é baço enfraquecido já, gente. Perfil corporal, a pessoa começa a ter estalar os olhos assim, ó. Que é tanto pensamento que a pessoa não se controla, começa a ficar assim, ó. Dá esquizoidia depois. Estão Sim, se vendo aí, verdade. cara? Tem uns amigos aí que às vezes aparecem desse jeito aí, mas não é casa disso. O que é importante, que sabe que realmente o baço já não tá legal, tão rindo aí, né, cara? Não, porque. Já se viram aí também, Não, né, não, cara? tem uns amigos meus. Não, tem uns amigos que aparecem às vezes com os olhos assim, mas não é por causa disso, não. Sim. Então, a preocupação faz isso. Quer dizer, todo ser humano tem suas preocupações. Pagar conta, dar conta de fazer as coisas, os horários da gente, tudo, beleza. Só que demais faz mal. Aí que interessante. Quando você fala da alimentação, a essência do Guti, dos alimentos, quando o baço cai a energia, aí o homem e a mulher têm a compulsividade de comer doce. Que o corpo interpreta que o açúcar dá o up. Só que ele também engana, ele dá o ápice e depois ele cai imediatamente. Aí entra na compulsividade de comer sabores doces. Por isso que tem muitas garotas que ficam preocupadas se o namorado tá fazendo o quê, se tá fazendo aquilo, Com uma caixa de bombom. e come chocolate atrás do outro, Exatamente né? isso. Pra Matou dar a essa- charada. Aí que você sabe que a pessoa já está com essa debilidade energética do próprio baço, especialmente as adolescentes, chegando aos 20, 22 anos de idade, começa a ter cólica menstrual, começa a ter problemas na parte de ciclos menstruais no geral, e já sabe que o baço já está enfraquecido, que a essência do próprio baço já foi corrompida, tem o quê? Miomas e cistos precocemente. Estão se vendo aí na live, né? Vocês também aí, né? No homem dá o quê? Dá aquele processo de não ter tônus muscular, dá sempre uma microlesão muscular ou até lesão muscular durante um treino, por exemplo. Que aí depois repercute também na parte reprodutora. Então tem a ejaculação precoce. Tudo por causa do baço, gente. O Pensamento. baço é meio que um sistema ali importante, né? Muito importante. Eu considero. Fisiologia fala que é do tamanho de uma esponjinha aqui, né? Praticamente do lado do nosso estômago aqui, abaixo da costela aqui, né? Mas a função energética dele, gente, é impressionante. Eu E considero o estômago o terceiro maior meridiano, para você ter uma ideia. Né? O primeiro, a própria bexiga, segundo a vesícula biliar, né? O terceiro é o estômago. Mas os órgãos acoplados a essas vísceras é importantíssimo, gente. Então vamos colocar aqui, ele vai repercutir aonde, gente? Carne do corpo. Isso é importante entender pelo seguinte: qualquer alteração na sua fisiologia, rigidez demais,
musculatura flácida demais a musculatura, o baço também está corrompido, está em colapso. Caraca. E, ô, Kiko, fala pra mim, mano. Referente à dor de cabeça, cara. Sim, muita dor de cabeça. Porque hoje em dia, todo mundo tem um Dorflex na bolsa. E um antialérgico. E um antialérgico, né? Por que tanto isso de cabeça? Então, vamos colocar na própria base. É porque tem vários tipos de dor de Tem isso, cabeça, tem né? vários tipos. Vamos colocar primeiro para a parte mais básica da pessoa, que é a respiração. A pessoa respira corretamente? Está chegando oxigênio corretamente no cérebro da pessoa? Que seria um princípio de uma hipóxia cerebral. Então, a hipóxia cerebral, ausência de oxigênio no cérebro. Não é que vai gerar dor de cabeça, mas vai começar a gerar aqueles incômodos, aquele cansaço excessivo na própria parte mental, né? Sim. Então, tem alguma coisa que já não está em harmonia aí. Por Então, exemplo, aí você fala assim, dor de cabeça específica. Dor na fronte, quando a pessoa olha para a luz e dói a cabeça, especialmente os olhos. Fígado já não tá legal. Tá? Dor nas laterais, têmporas, tá? Quer dizer que tem a ver com vesícula biliar, quer dizer, as têmporas, os canais de meridiano que passa aqui é a vesícula biliar. Só de você soltar aqui já começa a aliviar. Tem a ver com raiva contida. Ou preocupação junto também, entendeu? É que você falou que às vezes por causa da respiração, né, não chega o ar no cérebro. Às vezes, será que quando as pessoas acordam com dor de cabeça, pode ser isso? Não ter dormido, não ter respirado bem durante a noite? Eu falo diferente. Eu falo que se durante a noite acordou com dor de cabeça ou acordou com dor de cabeça, raiva contida pegando as têmporas, bruxismo, travou dentro, não consegue expressar a raiva para fora. Não Então, entendi. durante a noite a pessoa começa a travar a mandíbula, que seria o ranger de dentes, né? Biblicamente falando, raiva contida. E a traseira aqui? Atrás tem muito mais pelo equilíbrio, cansaço visual, grau de tensão do estresse do dia a dia. Aí sim, tem que tomar cuidado. Uma massagem relaxante já resolve bastante. Alongamentos também, de você alongar trapézio, né? Puxar, ajuda bastante. Tudo com muita respiração. Tem dor de cabeça aí que só resolve com os dor Dorflex. E aí tem o mais importante, que é a visão um pouco mais ocidental, Uhum. que é justamente as cervicais pinçadas. Então, toda a ossatura que tem aqui na cervical, as vértebras começando a bater uma com a outra, né? Pela tensão do dia a dia, né? Sim. Então, destrava a pessoa toda, né? Aí já começa a dar os pensamentos que repercutem na inervação que dá para a cabeça toda, né? Então, a sintomatologia da dor de cabeça. Então, você sabe que, por exemplo, a axial, que é uma vértebra lá dentro da cabeça, você não consegue nem tocar nela, tá pinçada, dá o quê? Nervo óptico tá aqui do lado da gente. Então vai dar começar o quê? Dá cansaço visual, tá? A pessoa começa a sentir um pouquinho de dor de cabeça na cabeça aqui, ó. Parte posterior dela. Então já sabe que tem nervo pinçado aí. Deu nervo pinçado, dor de cabeça, mais formigamento nesses dois dedos aqui. Quer dizer que a pessoa está com a C3, C4 pinçada. Aí, Entendeu como é que é? fazendo uma acupuntura, fazendo esses Isso. métodos, pode dar uma aliviada Alivia bastante. nesse excesso de dor de cabeça que tem, né? Bastante. Certo. Você quer. Eu falo, mas tem mais. A gente fala do coração Vamos falar agora. do coração, né? Meu coração. Tá Não sei por quê. ferradão. Vamos lá. Então, coração é elemento fogo, tá? Elemento fogo, você tem o coração e intestino delgado, tá? Intestino delgado. Opa, delgado. Isso. A caneta tá falhando pra caramba também aqui. Precisa trocar ela já. Então, você sabe que o intestino delgado, ele absorve nutrientes, especialmente as proteínas dos alimentos que a gente está Sim. ingerindo, né? Então, quando você fala, por exemplo, choque emocional, quem tem palpitação cardíaca durante a ansiedade, mas a ansiedade não é a parte respiratória, é cardiorrespiratória. Palpitação cardíaca durante a ansiedade, quer dizer que o coração já não está legal também. Choque emocional, então tristeza, perda significativa, a pessoa tomou aquela notícia que realmente deu um baque na pessoa, quer dizer que alguma coisa não está legal no próprio coração da pessoa. Vai repercutir aonde, gente? No sangue. Então, alteração do sangue, pessoa deitou na maca ou na anamnese, já falou que tem alteração no sangue, né? Tem alguma alteração na parte circulatória, já sabe que a pessoa teve algum choque emocional. Esse choque emocional, se a pessoa não está tratando, vai gerar uma anemia,
vai gerar de repente um câncer de, como que é especificamente esse aí? Esqueci agora o nome. Que justamente pega a formação das plaquetas, não tem a parte dos transportes de hormônios, então a pessoa está sempre em debilidade hormonal, entendeu? E aí que você fala assim, o que a pessoa tem que fazer por ela mesma? Rever alegrias na vida. Isso é muito importante. Então a pessoa se apoiou tanto naquela pessoa, ou em algo, ou naquele animal doméstico, quando perdeu praticamente o brilho da vida. Toma cuidado com isso. Esse caminho do meio do yin e do yang é justamente isso. Não se apegue muito à matéria ou à energia de alguém ou de algo. Esteja no caminho do meio. Isso que é importante, você saber lidar com perdas, com ganhos também, tá? Rever conceitos de alegria. O amor está aqui nesse processo do coração. Faz uma reflexão. O que é amor para vocês de verdade? Amor, amor. Não é assim, eu te amo. Não, amor. Autopreservação, amor ao próximo, amor ao seu planeta, amor ao seu universo, ao seu, para depois você expandir isso aí, tá? É porque muita gente não sabe bem o que é amor, né? Acha que amor é coraçãozinho Amor tá e dela, né? amor tá dela. Né? Então, porque é justamente o amor que é a expansão dessa consciência toda. É o quanto você está disposto a você realmente se melhorar de dentro para fora. Então, esse amor é a autopreservação de você estar bem, saudável. Acabou. Então, às vezes, A alegria vem daí. maioria dos problemas de coração, Choque emocional, choque falta de amor. emocional, né? Entendeu? Então não é à toa, né, que se falam quando falam de amor, coração, essas coisas assim, não tem um certo, Tem. Bastante. né, folclórico, né? Se permitirem depois falar uma meditação profunda do amor e do anti-amor, Sim. tá, gente? Que é importante, que é o princípio do suicídio, né? Depois a gente vai comentar sobre isso aí um pouco mais. É pesado o negócio, tá, gente? Então, esse amor é justamente isso, a alegria que você tem na vida. Então, a ansiedade. Por que a pessoa tem ansiedade que dá palpitação cardíaca? Ela tá presa a um futuro incerto de uma coisa que nem chegou perto dela ainda, mas ela tá prospectando lá na frente e que dá essa alteração, quer dizer, tá bagunçando a alegria com a euforia dentro dela. A euforia também acaba com o coração, tá? Quem já ganhou na Mega Sena aqui? Quem dera. Já ganhou na Mega Sena? Não, né? Então, Não, Já ganhou o Clube da Mega então o que Sena? acontece? A já pessoa... tentei, mas... então. A pessoa não fica eufórica se ganhar, de repente ganha a coisa mais bonita que ela imagina, tá lá na frente dela. Isso é euforia. Tem que tomar cuidado com esse sentimento também. Teve um ganhador que faleceu, né? Então, porque é euforia. Aham. Acabou com o coração da pessoa. Momento... No melhor momento da vida dele, ele Acabou, morre. não tem coração pra isso, cara. Acabou, acabou. Isso é euforia. Então, o caminho do meio é justamente isso. Você estar feliz, alegre, em alegria. Você com você. Então, tomar sol faz parte, conexão com a natureza, comer coisas mais saudáveis possíveis, comer de tudo mesmo, mais saudável possível, respeitar seus limites, respeitar o templo chamado corpo, porque é dele que vai ter essa resposta do que realmente é a verdade para você, que vai te trazer realmente as suas alegrias e o seu caminho do meio, entre a matéria e a energia. Entendeu? Sim. Deixa eu ver se está faltando uma coisa aqui no limite coração. Deixa eu Você ver. pode mostrar já pra gente os equipamentos. Tá, depois eu mostro, sim. E aí, para completar, o elemento é metal, né? Não é heavy metal, não, é metal. Metal é pulmão e intestino grosso. Se eu esquecer alguma coisa no coração, depois eu coloco aqui, tá, gente? Tá bom. Então, metal, pulmão, intestino grosso. Eu considero também um dos elementos principais para você trabalhar a ansiedade, gente. Então, quando você fala a parte de respiração, a pessoa respira corretamente? Vocês respiram corretamente? Você que tá Às vezes a assistindo gente acha gente? que tem que ir sim, né? Às vezes não, né? Às vezes a gente. Quando você falou que a gente toma um susto, assim, aquela coisa, aquela travada, assim, que você fica. É, Aí você tenta recuperar aos poucos, assim, isso. A respiração é o que eu falo que é a essência da nossa vida, da vida, né? Porque define uma pessoa que não tem vitalidade no corpo. Primeiro, ela não tem nem conexão com a própria essência do próprio corpo dela. Para você acessar essa conexão é justamente pela respiração. Então, quando a pessoa respira corretamente, o ápice, o mínimo, constantemente, a pessoa está com brilho dentro do corpo dela. Manifesta na pele isso aí.
Então, a pele brilhosa, pele mais saudável, elemento metal tá tranquilo. Então, o que que acaba com o pulmão? Melancolia, choro. Lembra aquele desenho? A vida, azar. Esse é que é elemento o- metal, cara. O cara tá só farelo já, cara. Você viu o que o cara fez comigo? O cara fala chorando já. Quer dizer que a coisa tá feia. Então isso é importante. A inspiração da vida vem do elemento metal, tua respiração. Quando você puxar o ar, então faz esse exercício agora. Vocês também fazem isso aí agora. Puxa coisas boas. Então, solta totalmente o ar. Solta a toxina agora. Até você esvaziar totalmente o pulmão. Aqui tem Entendeu? umas técnicas de relaxamento, né? Que é, você conta até tal número. Não, não, isso não. Ah, isso aí não Isso é. não. Faz a respiração solta que a gente fala, né? Dessa respiração solta, você perceba como que ela influencia no teu dia a dia. Então, se você quer, por exemplo, eu falei do elemento água, que é o cansaço. Quer se cansar menos? Eu completando os elementos agora, eu posso comentar de todos simultaneamente. Aí que então, realmente o que você falou da parte da insônia, né? Sim. Então você fala assim: se você respira corretamente, você está naturalmente à noite menos cansado que o normal. Dorme melhor. Porque você não esgotou tua energia. Tua respiração você fez respeitar o teu limite corporal. A sua alma essencial do teu próprio corpo. Você começou a se ouvir. Então você vai de repente num restaurante para se alimentar bem. Self-service, todo cheio de pratos, assim. O que que você precisa? Não é o que eu quero, é o que você precisa. Olha, fala com ele aqui. É isso que você precisa? Então vamos lá, pega o que você precisa na quantidade essencial. Eu falo, por exemplo, no meu trabalho, quando eu tenho uma agenda muito extensa, eu sei que preciso colocar um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de proteína. Então, você precisa disso aqui? Então vamos lá. Pronto. A agenda está mais tranquila, dá para descansar mais? Come menos. Mais salada, mais. Pronto. Deu para entender agora? Agora faz sentido, né? Nossa, tem bastante coisa que você falou aqui que. Você falou, nossa, pensando desse jeito assim, realmente faz sentido, referente ao pulmão, ao baço, ao. Que aí a- você toca nos pontos depois, Pimenta, que é justamente esse conceito. Você toca nos pontos correspondentes que vai ser colocado nas costas, os meridianos que passam nas costas. Tá carregado, já sabe que a pessoa tá com choro contido. Tem que colocar para fora isso. Tá É, afundando o dedo lá dentro como se fosse uma manteiga, quer dizer que tá sem energia, tá engraçado, sem inspiração. às vezes a pessoa tá com. Tá sofrendo, né? Mas ela não chora, né? Aí depois que ela chora, 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 parece dar uma aliviada, Sim, assim, porque né? alivia, porque você tá colocando para fora os seus bichos, né, cara? É, Toxina do corpo. isso é verdade. O choro é uma respiração. Uhum. Se observar realmente uma criança chorar, a expansão do diafragma, né? A soltura, né? O movimento completo, mexe nas vísceras naturalmente. Então é muito importante. Claro que o choro vem aquele sentimento que de repente não vai ser muito legal, mas tem que colocar para fora. Sim. Vai acessar coisas do seu próprio corpo, não esquece que eu te falei, né? Agora no começo da live, né? 1 centímetro quadrado tem sempre uma história registrada do teu corpo, desde a parte intrauterina até hoje. Traumas e coisas boas também. É um Entendeu? catado de tudo a sua vida ali, né? Isso. É uma máquina registradora. Então, a ideia da terapia corporal, das massagens orientais e da acupuntura é você lidar com os seus diferentes dentro de você, aquilo que te incomoda, de repente um trauma, uma palavra não na primeira infância, a formação de caráter em cima dos seus pais, ou não, de repente, uma hora que você se travou todo, ou de repente uma agressão física na escola, uma professora que foi um pouco mais carrasca com você. Tudo influencia na gente, tá tudo registrado lá. De repente o cara assim, por que, que o cara tá andando assim para frente? Coração com o pulmão retraído. Tem um trauma cardiorrespiratório, perda significativa, influenciando na falta de inspiração na vida. É o que você comentou, do luto, por exemplo. É isso mesmo. É um pouquinho de cada coisa da vida Primeira da coisa. pessoa que vai Que é aí que a gente fala na misturando acupuntura, é ali. isso. Que a gente fala na acupuntura que esse processo todo, das alterações que a gente tem que é pele, tá, gente? O elemento metal é pele. Tudo que você tem de tratamento na acupuntura, você vai trabalhar não é só um elemento, vai trabalhar os 5 elementos, as 5 naturezas, né? Os 5 órgãos, as 5 vísceras. Naquele momento, qual que está realmente
em desarmonia, está chamando a atenção do acupunturista, onde ele vai trabalhar com mais atenção. De repente, o colega chegou aqui agora com mais pensamento, mais preocupação do que o normal. Eu já sei que o baço dela não está legal. Então começa a observar um pouco mais o estômago e baço. Repercute para onde depois? Dói aonde? É no rim? Ah, é nos ossos. Então é rim. Pronto. Matou a charada. Não precisa encher a pessoa de agulha. Não precisa encher a pessoa de ventosa, de mocho. Não. Pontos objetivos. Dispersar essa energia, aliviar essa dor, fazer o fluxo energético e emocional entrar em harmonia. A ideia é essa. Se a pessoa estiver respirando, então, mais fácil ainda. Entendeu? Diga, aí sim entra agora suas perguntas agora. Gente, querem fazer perguntas? Vão entrar agora na live com o pessoal aqui do canal. Podem fazer perguntas à vontade, tá? Várias perguntas. Ixi. Aí, vou entrar aqui, tá, gente? Vamos lá. Falar no microfone, mano? Passa o microfone. Quiser xingar, pode xingar também, viu, gente? Só peraí que a gente vai... Baixa lá. Não tá ligado. Bom, vamos lá. Pode fazer perguntas aí, gente, tá? Depois eu faço aqui. Já Coloca tem na algumas. live aqui também. Então, Alexandre7253 perguntou: por que as pessoas têm receio de tratar suas energias? Porque a energia vai vir com os emocionais simultaneamente, né? As energias estagnadas, eu vou colocar o exemplo dos 5 elementos, tá bem rápido, tá? Quando você trabalha uma energia que está estagnada, com certeza tem algum emocional contido ali também. Tanto que uma das técnicas do shiatsu, que é o Zen Shiatsu, quando você toca na pessoa e segura no ponto e faz a pessoa respirar, em cima da dor especialmente, tá? Tá tendo a liberação do sangue com a energia parada e junto com o emocional contido. Então esse emocional contido é o que mexe na pessoa. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui num ponto que seria pericárdio, circulação. Ele tem junto com o próprio coração que passa aqui do lado. Com certeza eu vou colocar para fora algum sentimento contido do coração, uma perda significativa. Esse ponto que eu estou pegando aqui por acaso, até por acaso. Aí você fala assim, se a pessoa está disposta a mexer nesse emocional, vai fluir. Se a pessoa não está disposta, ela vai ficar retraída, vai ser até pior. Por isso que a pessoa tem, de repente, medo de mexer nas energias do corpo. Entendeu? Entendi. Qual que é a próxima, hein? Alelua39 perguntou sobre as alergias e urticárias crônicas. Alergia tem a ver com o elemento metal, tem a ver com pulmão e intestino grosso. Na leitura corporal básica, tem a ver com a não aceitação de alguma coisa. Ela não está aceitando alguma situação de alguma coisa. Pode ser. Aí que é interessante a informação mais precisa. Se é do lado direito da pessoa, tem a ver com a razão, tem ligação com o trabalho, profissão, falta de inspiração, tá? Choro contido. E se é do lado emocional, tudo que envolve a parte de relacionamentos, que de repente não está legal, não está fluindo, familiar e social. Coisa pra caramba, né? Vocês vão ficar tudo com a cabeça doida aí. Rena77 perguntou por que as pessoas se preocupam tanto com o coração e não dão real valor ao fígado, intestino, pulmão? É que isso aqui é um pouco de estereótipo do que o Ocidente fala, né, Renata? A Renata 77, a amiga minha. É justamente porque as pessoas no Ocidente não falam muito dos 5 órgãos em si, né? Elas se preocupam muito mais com o conceito da perda em si. A perda, perdeu, pronto, perdeu, então coração. A tristeza do coração. Tem muito a ver sim, mas não é só isso, tá? É muito mais coisa. Por isso que a gente fala, quando fala do trabalho holístico, é um trabalho como um todo, né? O coração sim, mas também o fígado, que é o que gera a energia do coração, que é a madeira influenciando no fogo. O que vem depois? Eu vou dar um exemplo típico disso aí, né? Quando a pessoa ela está tratando, por exemplo, ou não está tratando a falta de alegria que ela tem dentro de si e começa a gerar essa compulsividade de comer sabores doces. O que acontece? Diabetes. Por quê? Falta de alegria do coração. Faz uma reflexão sobre isso, gente. Então, assim, o pessoal vê muito mais o coração, mas não vê o restante. Não tem essa informação. Então fica aquele estereótipo de máscaras, tudo contido em cima do que é a alegria, do que é o amor, a felicidade. Não.
É o real conceito do que é perda, o que é preocupação, o que é o luto, como o próprio Rafa comentou aqui no começo da live. Como que a pessoa perde a inspiração na vida, pegando pulmão. Os medos que bloqueiam fazem com que a pessoa fique congelada e congela até o coração depois. São pessoas frias de comportamento depois. E as raivas contidas em cima disso. Entendeu? A Dani Castralli perguntou: casos de síndrome do pensamento acelerado. Vamos lá. Pensamento tem a ver muito mais com o baço, né? Tá embaçado o baço. Então, essa síndrome. Interessante estar conversando lá fora isso aí antes de entrar na live aqui, né? Síndromes modernas, nomes novos para conceitos antigos, tá? Tem a ver com os processos de preocupação da pessoa dentro de si mesmo, né? Então tem que pensar nesse conceito, refletir sobre isso aí. Qual é o gatilho inicial dessa preocupação toda? Que é o que gera essa turbina de pensamentos. É como quando eu comentei agora há pouco do elemento terra, né? Quando você fala pensar objetivo. Pensar objetivo é você colocar bem preciso em cima de você. Você tá com alguma coisa para você resolver, começo, meio e fim, para ali. Não é começo, meio e ficar viajando nas ideias. E aí você pode acelerar um processo sem objetividade, gerando as neuroses compulsivas, que é o nome antigo, tá? Que a neurose é justamente a pessoa vai deitar pensando, acorda pensando, não para de pensar, não consegue silenciar o pensamento. Então a pessoa está na repetição desse ciclo, que quer dizer que o baço já foi para o espaço. Aí gera depois as compulsividades dos alimentos sabor doce, doce também, entendeu? Para tentar suprir essa falta de energia, tá? Então como fazer para melhorar isso aí? Sempre coloca objetivos nos pensamentos. Raciocínio objetivo. Tem que resolver um problema? Vai, resolve, pronto. Ponto. Pronto, é isso aí. Bom? Aleluia 39 quer saber como é que faz para ter alegrias. Isso aí é. Como ela é uma amiga minha, aleluia. Segura na mão de Deus, é brincadeira, pelo amor de Deus, cara. Não, alegria, falando bem sério, foi até por coincidência essa aula que eu dei quinta-feira de reflexologia podal. Então você tem assim, a alegria você tem que se presentear todos os dias um pouco, né? Primeiro faz uma lista dentro de vocês que estão assistindo, tá? O que você, em uma lista você está bem resolvida, e outra lista o que você está precisando melhorar dentro de você. Não coloca a palavra chamada problema. Tem um problema em tal coisa. Não, não. Eu preciso melhorar em tal aspecto. Aí você faz assim, dessas duas listas, tudo que você identificou que está alguma coisa pendente, precisa dar uma ressignificar. Se for o caso, até busca um psicoterapeuta. Mas a ideia é você primeiro coloca alegria, se presenteie com as alegrias todos os dias da tua vida. Tomar sol todos os dias quando você puder, pelo menos 5 minutos. Trabalhe a respiração por inspiração na vida. Coloca o que você se vê daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como é que sua prospecção daqui até lá? Todo dia tem que você buscar esses objetivos básicos. Ser feliz, é isso? Estar em harmonia, estar bem de vida, mas tem que se programar para isso. Então, as alegrias que você tem na vida, primeiro, conexão com a natureza é importantíssimo. Por isso que tem que tomar sol. Se alimentar corretamente todos os dias, muito bem. Ah, mas estou de dieta. Dane-se, tem que se alimentar bem. De repente, o presente que você tem que dar para você é um sabor. Pode ser até doce, pode ser salgado, pode ser, de repente, sabor amargo, pode ser. Mas tem que fazer todos os dias. Escreva todos os dias. Como que a neurolinguística fala, a autorreprogramação. Você escrever como decreto, você buscando a tua felicidade, você se inspirando em coisas boas. Faça um vínculo de amizades de pessoas boas para isso também. Isso é muito importante. Sabe que uma pessoa é tóxica, o pessoal fala que é tóxico hoje, se afasta. Alguma coisa está te fazendo mal, assim como fui quando era metalúrgico, se afasta. Está te fazendo mal, está sendo seu vilão. Então, a alegria da vida é justamente isso. Primeiro é você com você, segundo é você na tua família, depois é você em sociedade. Então, o primeiro passo é você com você.
Bom, E a última, a Isabela, massoterapeuta, quer saber se a trombose também entra nos traumas do coração. sim, entra bastante. Sim, bastante. Tanto que a gente fala que uma das patologias que, infelizmente, veio depois dessa doença, da pandemia, né? Que é justamente muito processo de coágulo, de trombose, etc, etc. Tem tudo a ver, sim, com o processo do coração. Então, vamos colocar o pensamento. O que está acontecendo? É como se fosse um medo paralisante em cima do próprio coração, de fazer as hemácias se deglutinarem, se compactar de uma maneira tão grande que elas começam a se deformar por si própria, por medo de si própria. Aí entra até a falta de alegria, tá? Qual o primeiro medicamento a tomar? Limão Tahiti para afinar o sangue, gente. Ó, mais um pro sangue, hein? Falei limão Tahiti agora há pouco. Caipirinha, né? Não, brincadeira. Caipirinha, caipirinha não, pelo amor de Deus. Não, não. A pessoa ficou triste agora. Não, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas limão Tahiti é bom para isso, porque você tá afinando naturalmente o teu sangue e tá estabilizando o teu pH de sangue a ficar mais alcalino possível. Abacate também entra, porque é muito alcalino. Tem que tomar cuidado com os alimentos ácidos, que é um gatilho perverso para você ter trombose, entendeu? Tá bom? Uhum. Diga aí. Certo. A gente gostaria de poder fazer um experimento aí, um... Deixa eu mostrar os materiais aqui, né? Isso, Então, mostra pra gente. dá o bracinho aí. Quem se oferece? Você ou eu, Rafa? Tanto faz aí. Pode ser eu. Gosto de... Beleza. Eu vou Ou você começar, quiser, né? vou começar pela ventosa. Dá um toque para mim se tá saindo direitinho o áudio aqui, tá? Qualquer coisa, tá? Beleza. Pode corrigir aqui. Primeiro aqui, ó, vou colocar um copinho pequeno aqui, para nível de demonstração. É só falar que a Coreia do Sul foi um dos países que praticamente melhorou o nível de material para a gente aqui, né? Então, a Coreia do Sul, especialmente depois dos anos 60 para cá, começaram a investir pesado em cima de material de acupuntura, medicina tradicional oriental geral, né? Então, esse copinho que é de acrílico foi base da Coreia do Sul. Então, qual a finalidade? Quando cair no chão não quebrar. Eu utilizava antes copo de vidro mesmo, entendeu? Caía no chão e era um abraço, né? Quem comentou de copinho de requeijão? Não, eu que falei contigo que minha mãe fez uma Isso. vez e eram uns copos de. Copo americano, né? De boteco. Sim. O cara ia lá nas Não tá costas errado. lá e. Não tá fazia errado, porque com- na verdade aquele lance de você. A importância, o que que é? Você ter sucção, vácuo, geração de vácuo. É isso. Sim. Gerou vácuo, é ventosa já, entendeu? Deixa eu só pegar rapidinho o álcool aqui para desinfetar. Claro, Sim. com vontade. Tem um uísque ali, se você quiser. Você não falou, cara. Os caras tão bom pra caramba aqui, meu. Opa, Ó, aqui é tudo preparado, cara. eu trouxe vinho, tô mexendo até agora. Fica até meio. Ó, caramba. Tá, assim, a ventosa, a finalidade da ventosa, para quem perguntou da parte de trombose, é justamente você trabalhar a circulação do sangue, né? Então, o que que é trombose? Justamente a pessoa não tem a circulação plena. De repente, bate numa estrutura, acumulou hemácias e gera trombose naquela região. É um dos fatores, tá, gente? Então, o que acontece? A ventosa, nesse processo, para sempre limpar bem onde vai ser contato com a pele, né? Bracinho pra frente. Aí, pode tirar a pulseira, pode tirar. Tá, essa aqui é a pistola que a gente fala de estímulo de vácuo, né? Tá, esse ponto aqui vai ser bom para tratar a parte circulatória e emocional. Mostra o pessoal aqui rapidinho, ó. Aí, ó. Né? Ah, que legal. Entendeu? Tô respeitando ali. Tá muito forte. Mostra o pessoal da câmera. Ali sai, né? Naturalmente, né? Então, o que acontece? A ideia é você melhorar a circulação na estrutura que está sendo colocado esse copo, acima e abaixo também. Então, dá um estrangulamento da estrutura, onde você força o sangue arterial e venoso a passar nessa região. Depois, o que acontece na ventosa? A ventosa, para quem é terapeuta de acupuntura, sabe que a gente faz umas leituras em cima da ventosa, que são aquelas marcas que ficam, de repente, nas costas, né? Então, o roxo, o preto, ou o pálido branco, né? Então, o roxo e preto quer dizer que está com energia parada, energia e sangue parado na região. Quando está pálido, está sem energia. Ah, pode tirar. Tá? Olha como ficou. Avermelhadinho, né? Beleza, tá bom. Aí o que acontece? Você sabe que o terapeuta acupunturista ele vai pensar o seguinte: tá em excesso, em acúmulo, tá roxo ou preto,
Ou você faz uma sangria para tirar tudo para fora, com certeza vai estar com bastante dor, ou você faz agulhamentos correspondentes. Então, por exemplo, eu coloquei nas costas o ponto, vamos colocar o Michael Phelps como foi a referência, onde o pessoal começou a entender o que é ventosa. Tudo preto as costas do cara, né? Cheio de ventosa. Aí quem faz falou, pô, o cara tá morrendo de dor. Não pode tomar anti-inflamatório, dá doping, né? Então faz ventosa. Alivia na hora a dor já, né? Então o que acontece? Ou você faz uma sangria, põe para fora esse sangue sujo, cheio de toxina, e dá espaço para um sangue venoso, um sangue arterial limpo, né? Aí você já tem um alívio praticamente na hora. Ou você faz pontos correspondentes. Então, se a pessoa está preto, eu sei que o coração passa por aqui, o meridiano do coração, né? Dedinho aqui, ele termina por aqui, da axila até para cá. Então, posso pegar esses pontos do coração e dispersar essa energia. Pronto, já resolveu. Agora, se é falta de energia, então, um exemplo, agulhamento está aqui, ó, um pacotinho de agulha sistêmica. Não vou colocar a marca para não fazer propaganda, né? Então, são várias medidas, todas descartáveis, tá? Para você entender que aqui não tem esse negócio de reutilizar agulhas nem nada, tudo 100% descartável. Se a pessoa está com falta de energia, a gente faz calor. Então, energia imediata, que é justamente utilizando o que? Artemisia. Então, por exemplo, aqui é um material já japonês, moderno, né? Que é um adesivo seguro, né? Mas a base dele é coreana também. Então, de repente, eu quero colocar um ponto para aumentar minha vitalidade e tirar as inflamações. Olha que interessante. Coloco no ponto, ele fica aqui seguro, entendeu? Só acender. Quando chegar no final, começa a esquentar, já tira. Aí Descer tem. em mim, hein, pô. Bora aí, vou fazer em você. Ó, direito, esquerdo. Tanto faz. Tá, deixa eu só ver como é que tá a sua energia aqui. Outro lado, como é que tá? Tá, beleza. Precisa rezar pro cara. Ixi, Suave. fazer esse lado aqui, tá? Tá mais sem energia aqui. Então, fazendo no colega aqui. Então, o que acontece? Esse ponto aqui é só acender o material. Entendeu? Aqui, ó. O cheiro da artemisia. Infelizmente, o pessoal confunde com maconha, né? Que é a mesma família, só que não tem absolutamente nenhum, né? Deixa eu mostrar com o pessoal aqui da câmera aqui. Essa aqui é a mocha adesiva. Só que esse aqui, material especificamente é do Japão. Só que a base desse material é coreano, Coreia do Sul, né? Aí você tem o tratamento para aumentar a resistência do corpo. Esse material também você ajuda a tirar a dor também, em cima de pontos locais de dor, que chama ponto Ashi. Aí você tem vários processos da própria mocha, né? Então, uma estrutura maior, por exemplo, isso aqui é a mocha carvão, tá? Sem cheiro. Então, se for atender em domicílio numa pessoa, acende isso aqui, que é sem cheiro. A artemisia mesmo é esse bastão aqui, um deles é esse aqui, ó, né? Então você tem. Só que se eu acender aqui, não fica ninguém aqui, gente. Parece um charuto, Entendeu? né? Achei que... Parece um charuto. Pega uma área maior, né? Por exemplo, estou colocando aquele ponto lá no pimenta justamente para melhorar a parte de intestino grosso dele, que também influencia na parte de inflamação, melhora a circulação do umbigo para cima, tira estagnação, etc, etc. Se falar assim para mim, pô, eu tô com uma dor de cabeça na parte frontal, esse ponto ajuda? Ajuda, mas não resolve. Tem que pegar no ponto do teu pé. No pé. Isso, que é fígado, né? Entendeu? Esse que é o diferencial. É que o terapeuta tem que entender como que é o tratamento na acupuntura. Conhecer os pontos de acupuntura. São 360 pontos principais. Cada um tem a sua função energética e fisiológica, tá? E mais 1.500 pontos extras. Então, o que cansa na acupuntura é estudar cada ponto, como que eu vou Mas melhorar. esse que é o legal, né? Porque Não você, tem fim, não tem fim, você não vai tem fim. descobrindo, é sempre uma coisa nova, né? Você vai sempre Aí descobrindo um ponto novo. Aí você pega um congresso de acupuntura, o cara coloca um ponto de vista legal. Né? Eu tô colocando aqui um ponto de vista bem simples, viu, gente? Que a gente fala que é a etiologia e constituição bem simples da acupuntura, mas tem muito mais que isso, muito mais que isso. Então, entender que a possibilidade na acupuntura é infinita dos tratamentos, né? Aí, Diga. além desse, tem mais um. Tem mais. Tem aqui a própria artemisia pura, né? Então, esse aqui é um material muito mais puro, muito mais de qualidade acentuado, né? Mais claro até, né? Esse Eu consigo como fazer. Como que você manipula esse? Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que é.
que é justamente para você fazer o que chamamos de meio grão de arroz, né? No Japão chama de iaito, ou okyu, que é direto na pele já, né? Então essas marcas que eu tenho aqui na minha mão é justamente feito propositalmente, não posso fazer em cliente porque senão é lesão corporal, tá? Que chamamos de iaito, okyu. Ah, então o próprio cliente faz, né? Não, eu faço. Ah, você faz. Só que eu coloco uma proteção. Então, esse aqui é um método de manipulação mais simples que tem, né? Do Okyu, tá? É meio grão de arroz. É isso aqui. Tô colocando até grande para o pessoal conseguir ver na câmera ali, tá? Então, é isso aqui, ó, tá? Esse aqui é o correto, ó. Abre a mão para você entender como é que é. A gente acende com incenso. Quando, quando esquenta bem esse material, praticamente em segundos, né? Você tem que tirar na hora, senão começa a queimar a pele mesmo, entendeu? Ah, esse aqui você esquenta. Você acende Isso, acende no local, tá? Tem uma pequena proteção para não queimar a pele, claro, né? E aí- aí... direto. Vai fazendo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Meio grão de arroz, que é a técnica que utilizamos para fazer iaito. Então, Okyu, Onkyu e iaito. Okyu direto na pele. Onkyu utilizando bastão, que é indireta. E iaito, você forma uma bolha mesmo, propositalmente no tratamento para o cliente. Eu uso muito isso aí para tratar depressão, viu, gente? Isso aqui? Que legal. É. Pode tirar já? Não, cuidado, vai queimar teu dedo aí, cara. Ah, Foi aqui, foi aqui. O cara tirou com o dedo, cara. Tu é macho, hein, mano? É brincadeira, cara. Massageia um pouquinho sentido horário onde você recebeu o calor agora, tá? isso aqui é onde Onde recebeu, onde foi isso? Onde você recebeu isso. Sentido horário. Isso, horário. Eu acho que não precisa do... Não, não precisa, não precisa. Não precisa do grão de arroz, não. Mano. Isso aí ele tem que Ah, tá. acender. Tem que acender Isso. pra... Então, esse processo, que a gente fala, tem muitos números, muitos materiais para você utilizar no tratamento de acupuntura, né? Então, o mocha-bustão, tem o bastão, tem a cigarrete, para você esquentar à distância, né? Não é para fumar não, hein, cara? Pelo amor de Eu Deus, achei hein? que esse era pra... É, Olha, Tá tem até um acendendo filtro. aqui, ó. Tá pegando Esse isqueiro. aqui, eu acho. Caramba, cara. Que é um bastão, que é esse aqui, só que menor, mas reduziu só o tamanho dele, o diâmetro dele, entendeu? E aí você tem uma melhora significativa, você aproxima do ponto de acupuntura para você esquentar ele, entendeu? Põe aqui de lado aqui, ó. Isso, aí você sente direitinho o cheiro dele. Essa folha branca que você tá vendo aí, não é papel de celulose, tá? Essa é folha de arroz, tá? Nossa, meu cheiro gostoso. Cheiro gostoso, sim. Muito bom. Bem agradável. Parece um cigarro mesmo, hein? Isso. Vou acender esse aí pra mostrar como é que é a É que técnica. você dá pra um bêbado na rua, isso aqui ele acende, isso aqui. Vai achar que é cigarro É. dos bons ainda. Ô, o negócio é do bom. Eu vou acender para mostrar como que é a prática dessa aqui, que é exatamente igual feita com carvão e com bastão de maior diâmetro aqui, tá? Então acendeu aqui, ó, né? Direto no fogo, tal. Não vai fumar, não. Mano. Vamos ter um charuto aqui depois pra gente apreciar. Aqui em si um pouco mais forte o cheiro, tá? Mãozinha para frente. Aí que a gente faz isso aqui, ó. Só demonstrar rapidinho, pessoal. A gente aproxima da pele, ó. Entendeu? Bico do pássaro chama essa manobra aqui, tá? Se esquentar demais, você me avisa, tá? O pessoal tá vendo aí? Aê! Você que manda aí. Esquenta, avisa. Aí, ó, segura. Continua. Isso é pra colocar energia mesmo. O cara tá sem energia vital. Depende do ponto, você faz isso aqui, a pessoa já volta na hora, entendeu? E vamos fazer um churrasco aqui, né? Aí, tá vendo? Fecha os olhos e tenta perceber qual a sensação do corpo agora. Então são trabalhos que Nossa, ele parece que ele dá dá uma relaxada. uma relaxada assim, uma geladinha assim no corpo, assim. Isso. Então Cara, cada legal corpo isso tem uma, aqui. tem uma Nossa. sensação diferente. Quer receber também? Ô, por favor. Pô, o cara tá olhando assim, eu tô pagando material aqui. Eu tava só Falei, esperando cara. ele falar o que tava sentindo pra ver se é seguro. Aí ele falou, dar uma relaxada. Então eu vou. O cheiro não tá incomodando não, né, gente? Não, é que isso. Tá acostumado. Então, de novo, fazendo um colega aqui. Então, a mesma técnica que é o bico do pássaro aqui, ó. A parada mesmo, ele dá uma revigorada mesmo, Dá porra. sim. Ah, Você isso é na hora. quer saber qual mão é melhor ou... Deixa eu só verificar aqui tá, rapidinho. Sem energia pra caramba aqui, hein, cara. Vou fazer desse lado aqui que é melhor, tá? Outra coisa que a gente consegue identificar no toque, o grau de energia ou não da pessoa no momento. Então, aproximar de novo aqui, ó. Bico do pássaro, esquentou, você me avisa, tá?
Tá quente? Então, mais ou menos, não pode encostar na pele, claro, né? E afasta no máximo 1 centímetro de distância onde está sendo aplicado, né? Tá esquentando já. A percepção de calor para ele tá um pouco alterada. Tô quase encostando aqui, ele não tá sentindo calor, tá? Tô sentindo, mas tá tipo. Aí, chegou agora. Vamos fazer um churrasco. Ué, a parada ele dá uma revigorada mesmo, pô. Voltando. Agora tá mais rápido, né? Beleza, agora sim. O pessoal vai fazendo perguntas aí depois, a gente vai colocar aqui no ar depois também, tá? Sim. Aí, se vocês quiserem depois, pode deixar no comentário também, aqui no YouTube, e pra ele Beleza. voltar aqui pra ele poder responder. Dá um toque pro pessoal quando que vai ser lançado no YouTube, hein, tá? Pode deixar. Aí, agora a última ardência. Aí massageia um pouquinho no final. Essa massageada é justamente para penetrar mais o calor para dentro do corpo, tá? Aí fecha os olhos agora, tá percebendo como é que tá a sensação do corpo. Para onde que vai esse calor? Se ele fica só no local, se ele espalha para o corpo inteiro e qual a sensação do corpo. A frase que eu falo muito é o seguinte: conjunto de sensações agora. Tudo é conjunto de sensações. Tudo que você ouviu até agora, vocês estão ouvindo até agora, conjunto de sensações. Então, aí que é importante entrar agora numa acupuntura mais aprofundada. O que nós vamos trabalhar na acupuntura é sempre o quê? A ação, reação e a consequência. Sempre. A ação da moxa vai trazer uma reação. E depois, naturalmente, uma consequência. Tá? Então, o pessoal fala assim, estou pegando certo ponto? Não tem problema. Eu sei que nesse processo da ação, reação e consequência, o corpo interpreta por inteligência dele mesmo o que é melhor para ele, entendeu? Tá? Então é importante deixar bem claro. Ah, mas eu desloquei um pouquinho o ponto. Não tem problema. Tudo é aceito. Se é na moxa bustão, então, que é o calor, tranquilamente. Se é na acupuntura, tem que realmente ser milimetricamente, tá? Sim. Quem quer receber agora a acupuntura sistêmica? Agulhamento. Eu quero. Na verdade, vocês estão meio sem energia, né, cara? Pega alguém lá Acho de que a fora gente que não é. almoçou, talvez, né? Opa, sério, irmão? A gente não almoçou, a gente tá aqui desde. Só no amendoim? Desde a. Eu tomando vinho na tua frente aqui ainda? Não, pode contar. Mas você acha que tem a ver com Pode alimentação ser, isso? tem Porque sim, eu porque tô esses pontos com. estão sem vitalidade nenhuma, os Eu dois. tô. A gente chegou aqui que horas? Meio-dia, né? Uma Meio-dia. hora, sem comer nada. Só tomei um Só os cafezinho da manhã. amendoim aí. Só o Quer que cafezão reza pra vocês reforçado. também? Segura! Eu acho que é isso. Eu quero da agulha, hein? Da agulha. Não, sim, Você vai na agulha agora? Vamos na agulha Ô, agora. Kiko, bora Só na pegar agulha. um ponto que não vai alterar a sua energia vital. Ah, beleza. Vou pegar a triplo aquecedora aqui, tá? Aí vai ser bom pro teu coração. Opa. Então, quando você fala, por exemplo, na acupuntura, a pessoa tá com uns sentimentos muito aflorado, muito sentimental, choroso demais, coração tá realmente em desequilíbrio energético e fisiológico, tudo, né? Então, tem alguns pontos para você estabilizar esses emocionais. Então, por exemplo, quem conhece bem na acupuntura, que está assistindo, triplo aquecedor número 5. Então, esse buraco que tem aqui no, né, na munheca aqui depois, né? Então, aqui, ó, coloca um pouquinho de lado, vem um pouco para lateral, tem um buraco aqui. Esse ponto triplo aquecedor. Esse ponto, quando a pessoa está muito chorosa, está em luto, esse ponto é bom massagear ou até colocar um agulhamento, esquentar esse ponto. O cara quer receber agulha. Vamos fazer assim? Vamos atravessar daqui pra cá? Não, brincadeira, brincadeira. Ah, não vai? Porra, eu. O cara Ó, os caras já querem judiar de Não mim, vai. pô. O cara já quer colocar o bicho a pegar fogo mesmo, né? Espetar, virar A gente já carne de acende churrasco o, já. já acende o mocho aí também. É. Dá um pouquinho de tempero aqui. Então, a primeira coisa que tem que entender é assim, nesse caso, sim, o ponto tem que ser extremamente bem colocado, não pode ter variação de milímetros da localização. E aí, o que nós vamos fazer? Primeiro pelo toque, aí está assistindo aqui, tá? O toque, identificar direitinho a região correta, porque vai ser agulhada. Aqui, ó, tá aqui. Mandril ajuda no agulhamento. Solta lá. E aprofunda a agulha depois.
Posso? Mais? Pode. Sentido horário. Aí. Tá com medo, cara? Ô, o Rafa aqui tá. Eu tô achando meio... Agora foi. Aí, um choquezinho, né? Esse choquezinho que é importante. Nossa, Não, aí você colocou demais também, cara. Calma, pô. Aquele elevou a Não, sério. não mexe a mão, não mexe a mão, tá? Relaxa a mão, tá? Deixa bem solta a mão. Deixa solto. Aí, agora sim. Então, o que acontece? Esse choque que a pessoa recebe no agulhamento é o DT. DT significa estimular a energia, movimentar a energia através desse ponto em diante, né? Aí, o que acontece? Isso, aí, agora sim, o fundo escuro dá legalzinho. Então, o que acontece? Você colocando o estímulo em qualquer tipo de ponto de acupuntura, tem que sentir esse leve choque. Esse choque que é justamente o DT, onde começa a ter mobilidade energética agora para o organismo. Ó, vai subir isso, vai subir a sensação, vai passar pelo coração, tá? E vai relaxar. Isso aí, ó, tá chegando já no coração. E o cara vai infartar. Sai me matar aqui, cara. Vai morrer. Vai morrer, cara. Pessoal assistindo, eu falei, tudo maluco aqui, cara. Todo mundo doido. Então, essa aqui é a ideia, mobilidade energética a partir de um ponto. É importante pensar o seguinte, o acupunturista ele vai pensar sempre em menos agulha possível. Quanto menos agulha possível, mais eficiente fica o tratamento. É que o pessoal acha que quanto mais agulha, Não, é é o melhor, né? contrário, é o contrário. Tá? Por isso que a gente completa com outras técnicas. Por exemplo, o que, que eu posso fazer complementando esse tratamento em você? Colocar uma ventosa no teu cotovelo ali, ó, nessa altura aqui. Vamos fazer isso aí? Bora? Vou colocar esse copinho aqui, vai ser até um pouco melhor. Pequeno nem tanto, é isso aqui mesmo. Aí que o terapeuta começa a pensar múltiplas técnicas, não é só uma, entendeu? Então chega aqui, é só passar o álcool aqui para desinfetar o copo. Isso aqui é obrigatório, tá, gente? Tá aqui, ó, né? Sim. Vai ver se não vai doer, tá? Só isso. Isso aí tá bom. Pega direitinho ali. Aí. Colocar aqui na região do cotovelo dele. Depois você dobra o cotovelo aqui assim. Isso. Isso aqui. Solta devagarinho. Aê! Duas técnicas simultâneas agora. Deixa eu mostrar com o pessoal aqui do vídeo aqui. Olha que legal que ele tá. Dá tchauzinho aí. Cara de choro agora. E aí? Ai, cara. Ei, beleza, hein? Maravilha. O cara tá entrevistando e tá sofrendo já, caramba. Coitado dele. Opa, anda aí, esquenta. Só para demonstração não tem problema. Então o que Mas acontece? dá umas emoções, assim, Dá sim. sensações, né? Sensações. Por isso que eu falei conjunto de sensações. Se pensar nisso aí, porque você realmente sabe que está tendo mobilidade energética. O tratamento é isso. Quanto tempo que fica a agulha no ponto? 28 minutos. Que é um ciclo que a gente fala, né? Então, esse ciclo já sabe que tem uma energia perfeita, que é da atmosfera, equilibrando com o teu corpo e mudando as sensações dentro do teu próprio corpo. Legal. Entendeu? Esse aí vai tomar uma agulhinha, não? Não, 28 minutos. Muito tempo. É, demonstração, essa cara. O cara tá com medo aqui, cara. É que não, real, agulha eu sou meio... É? Ah, pouco entendi. de- Não, mas não Não, dói não, 28 cara, não dói minutos, não. é agulha, né? Não, Tenho não dói não, fica tranquilo. Aí tem depois os microsistemas. Então, microsistema tem a auriculoterapia, tem a Koryo-Sojishin, que é a palma das mãos, tem a reflexologia podal, que é muito mais massagens e moxabustão. E aí depende do que a pessoa está precisando se tratar, tem toda uma gama de tratamento em cima disso aí. Isso é muito importante, tá? Você acha que rola uma agulhada aqui? Ah, não vai doer não, cara, fica Não vai. tranquilo, tá? Se doer, você fala que eu tiro a agulha, fica tranquilo. Não, tranquilo. Gente, agulhamento, quem tem um pouco de medo de agulha, Eu sou é meio justamente... Não, choque. tudo bem. Nossa. Tem que pensar que assim, todas as técnicas é respeitando o limite do teu paciente, né, do teu cliente. Eu não quero forçar uma coisa que a pessoa não possa relaxar. É isso. Se a pessoa ficou tensa durante uma técnica, para, reveja, volta atrás, faz outra coisa, né? Então, por exemplo, vamos Até isso colocar não, um hein? ponto que não dói. Não, a questão de dor tá tranquilo. É só a Ah, sim, não dói agulha não. mesmo que... Ele só não pode É? ver. Se o microfone tá fora da mesa, aí dá pra ver melhor. Então vamos lá. Deixa eu só colocar um pouquinho para cá, esse lado aqui. Aí, dar um pouquinho de espaço aqui. E vamos lá. Deixa eu colocar um ponto que não dói aqui. Quer ver? Esse não dá. Esse é bom para você
Bom para você colocar os bichos para fora, né? As emoções para fora. Esse é pericárdio ou circulação e sexualidade. Só que eu vou colocar em cima de um ponto mais dolorido. Dói aqui? Não? E aqui? Aqui? Ah, o cara tá bom pra caramba, pô. Tá fazendo melhor drama. que eu, caramba. Vou colocar aqui que é ponto neutro, tá? Vou colocar uma agulhinha mais grossa. Brincadeira, que isso. O cara tá com medo, caramba. Ele Pô, tá com medo. poxa. É isso aqui, ó. Mandril, ele já me dá toda a base do que eu preciso de colocar de profundidade do próprio ponto, entendeu? Entendendo isso, só colocar um pouco mais. Isso, agora aprofundar. Aí o que acontece? Eu coloco no ponto. Eu quero colocar essa agulha. Pronto, isso aqui. Isso aqui. Pronto. Doeu? Tá? Levou choque? Nem tanto não, né? Só o choquinho da picada, né? Só o da Pronto, picada beleza. mesmo. Mas eu tenho que afundar também? Ou... Não precisa não, precisa não. Aí não precisa não, tá? Aí peço para os dois começarem a respirar. Tá? A respiração bem tranquila. Esse ponto vai ajudar a sua ansiedade, como você comentou antes do podcast começar. Sim. No seu caso, vai ajudar na tua resistência corporal, pegando o teu coração, que é legal, vai melhorar o fluxo de sangue no geral. Tá? Então, cada ponto de acupuntura tem uma função fisiológica e energética. O que cansa na acupuntura é justamente isso, sempre reestudar essas partes de função fisiológica e energética dos pontos, que não são poucos, tá, gente? Cara, realmente ele dá Dá uma uma relaxada. relaxada e você começa a sentir os Isso. músculos assim, Isso. por Tá dentro. meio dormente. Não É isso aí. dormente, é isso mesmo. É isso mesmo. Quiser dobrar um pouquinho o cotovelo para dobrar, só que tem que sempre... Isso, aí. Se achar que tá doendo demais, você fala que eu tiro. Fica tranquilo. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Você falou que é 28 minutos, né? É o ciclo. Quando coloca mais de uma assim, é esse mesmo tempo também, É o mesmo 28 tempo. minutos? Isso aí. Nossa, Deixa eu só fazer um comentário. eu Não é acho que eu coloquei muito crítica. fundo. Deixa eu ver. Então, solta não. Ah, agora entendi o que você tá perguntando. Agora recolocar sem mandril, tá? É isso aqui, ó. Travo sem mandril, tá, gente? Ó, mesma agulha. Eu tirei. Travo. Tá? E aí já. Mesmo ponto, só um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Tem com força, tá? Pessoal, o negócio aí. Não precisa mexer, não, tá? Já Deixa assim. Agora aí tá suave. Beleza. Acho que eu afundei muito, pegou Afundou no... muito. Pegou um tendão lá dentro. Não tem problema, não machuca não, fica tranquilo. Ó, Tranquilo agora, né? eu te ligar lá do médico lá. Então, pensar o seguinte. O pessoal fala muito do pessoal de acupunturistas de convênio, tá? Então, assim, eu respeito muito o trabalho deles. O problema é que eles não estão sendo bem remunerados e não só a parte de remuneração, não está tendo aquele processo de realmente fazer uma acupuntura de verdade, entendeu? O cara amarelou aqui, ó. Falou de mim. Negócio de agulha. Ah, beleza, respeitou o teu limite, Não, bacana. não, é isso. Mas se experienciou como é que é realmente o agulhamento, Não, legal. eu isso sempre aí, tive bacana. curiosidade pra saber que eu vejo de Tá. vídeos e tal, né, galera? Falei, caramba, como que será essa experiência Isso. de, né? Então, o que acontece? Quando se fala toda essa dialética oriental, eles sabem, mas por falta de tempo e horário, eles têm que fazer um trabalho muito reduzido. Aí não, Então, não dá não pra... entra nesse raciocínio do que está acontecendo realmente. É aquele negócio, onde que dói? Então, coloca em cima do ponto local de dor, que é o ponto Axi. Pode colocar 3, 4 agulhas à volta dessa região dolorida, e assim está sendo feita a acupuntura com eles. Olha, gente, nada contra, mas o que uma acupuntura realmente vai fazer efeito em 3, 5 sessões, em como vai demorar 30, 40 sessões para começar a ter um bom efeito, né, gente? Então, E de esse que é repente a o técnica que estão complicado. utilizando não é a correta ainda por cima. Se fala, por exemplo, agulhamento, utiliza para pessoas que estão com excesso de energia. Raiva, por exemplo, usa bastante agulhamentos. Se a pessoa está com depressão, que já é falta de energia, vai agulhar o quê? Não tem ponto para você colocar agulha. Né? Sim. Só colocar energia, E- que é a moxa bustão.
Também, ó, gente, não é pra ficar pegando as agulhas da mãe aí de costurar e ficar colocando, né? Porque Não, tem os as pessoal agulhas. que é bem doido, você sabe, né, Deixa eu Kim? comentar sobre a agulha. A agulha é justamente um aço Tem que ser cirúrgico. é uma especializada pra isso, Isso. feita Ela pra isso tem. É mesmo, isso né? pra isso mesmo. Aço cirúrgico que ela tem um diâmetro. Então, essa aqui, por exemplo, que eu tô usando no pimenta aqui, é justamente grossura 0,30 que a gente fala, tá? Por 40 de altura. O mais importante do agulha é o seguinte, é esse espiral aqui, ó. Tá? Você passa o dedo aqui, ó. Passa o dedo aqui, ó. Pra você perceber. Essa espiral aqui é justamente onde você tem a passagem dos elétrons da atmosfera para o corpo. Ou ao contrário. Sim. Então, se você falar assim, quem está fazendo até por coincidência essas agulhas agora é a Giannini. De Certo. cordas, de violão e de contrabaixo. Que o princípio é o mesmo, só que é o aço cirúrgico e a ponta bem afiada, né? Que é o mais importante agora. Você entendendo isso, sabe que isso aqui é material descartável, não é tão caro hoje, graças a Deus baixou bastante o valor das agulhas, tá? E sabe que não tem assim a pegar qualquer tipo de agulha e colocar no corpo. Não existe isso, gente. Não. Pelo amor de Deus. Então, por isso que eu falo, né? Porque às vezes o pessoal vê aí. Sabe como que é? Tem uns emocionados, né? Que é só botar a agulha lá, pegar a agulha Não, 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 de não, não. costurar da mãe e da avó lá e sai picando no corpo. Outro comentário que é importante falar é sobre perfurantes no corpo, tá, gente? Eu sei que vocês gostam. Larissa, que marcou o podcast com vocês, é cheio de piercing. Mas tudo que é perfurante no nosso corpo, você perde a energia vital do corpo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Todo metal perfurante, especialmente no umbigo que a gente fala que é o palácio do imperador da gente, né? Você não tem controle de entrada e saída de energia. Aqui eu tenho. A espiral ela faz isso em 28 minutos. Já tiro. Piercing não. Piercing fica lá até. E Né? alagador? Hum? Alagador, eu tinha alagador, né? Se é de madeira não tem problema não. Agora, se é de metal, tem que tomar cuidado. Ah, de metal. Porque metal é eletrocondutor, né? Tem algum lugar específico que se faz piercing que é pior, assim, que você acha Olha, ou, sei o lá... pior seria o próprio umbigo, nariz, que é a parte sensorial do pulmão. Ah, aqueles que botam aquelas... Isso, na língua, que tem ligação com o próprio estômago, junto com o próprio coração também. Entendeu? Então precisa tomar cuidado, porque ó, entendi. que eu já peguei uma pessoa colocando um piercing aqui do lado da sobrancelha. Aqui, exatamente aqui, começa o meridiano da vesícula biliar. Tem a ligação com ódio. Raiva e ódio. Entendeu? Sim. Dores na temporal aqui, por exemplo, né? Então Sim. tem que tomar cuidado com esses perfurantes. Acho bonito, gente, mas infelizmente, se você colocar no ponto errado, você está perdendo energia vital. E tem energias vitais que você não recupera mais depois. Eu acho que até o cara que coloca ele também tem nem noção disso, né? Esse que é o pior, esse que é o problema. Aqui teria algum problema? Sim. Pô. Aí é o ponto que você próximo do terceiro olho, que é o Intan. O Intan tem ligação com concentração, relaxamento profundo, É que eu tava querendo fazer um aqui. entendeu? Parte respiratória secundária. Então, se a pessoa colocar ela aqui, ela vai ter problema com concentração. Pode ser que tenha, né? Que vai ter, pode ser que tenha. De Sim. repente, como não tem esse controle energético de entrada e saída, né? É uma coisa que eu falo assim, se eu colocar uma agulha numa estrutura de metal, né? Fazer de conta que aqui coloquei a agulha nessa parte da mesa aqui, por exemplo, né? Deixar essa agulha aqui. Ela vai estar como se fosse pegando tudo como se fosse um para-raio, gente, da atmosfera. Se Tudo que estiver começar passando por aqui em volta das energias aqui, tudo, ela vai tudo, absorver, né? tudo que você falar assim, começou a dar trovada lá fora. Se eu tiver mais que 10 agulhas no corpo de uma pessoa aqui deitada na minha frente, pode desmaiar na hora. Caraca. Que você tem a captação de elétrons da atmosfera. Quando você tem trovoadas, você está carregado de elétrons na atmosfera. Você não sabe se entrou, se está saindo, tá na atmosfera, entendeu? Entendi. Esse que é o problema. O perfurante é a mesma coisa. Uhum. Aí você fala assim, tá, o cara colocou um perfurante na língua, na sobrancelha, na orelha, um monte de piercing aqui, tá legal. Começou a dar trovada, o cara começa a sentir aquela energia minha, tá tudo em cima do cara. Quem já foi num ambiente, por exemplo, que tá totalmente carregado? Várias vezes. Pessoa que suga a tua energia. Nossa. Você tá com piercing ainda? Piorou, mas ainda. É engraçado, esses prédios antigos do centro, quando você entra, meu, parece que tem Tem história pra caramba. parece que tem uma mochila de pedra, não, você tá carregando uma mochila de pedra. E quando você sai, parece que
É Isso. estranho, né? estranho, É é bem estranho. doido, né? É a energia do local, né? Muita gente que passou por ali, Por isso muita que é gente que viveu ali. importante, né? Um exemplo, a acupuntura coreana utiliza bastante anéis, apongs, que são estruturas que você vai pressionando na parte externa, sensorial da mão, que reflete no corpo depois. Tem um procedimento que a gente faz que você embala o dedo médio com alumínio. Você abaixa a ansiedade para você conseguir dormir melhor. Aí se você falar assim, cara, depois de 2 horas comecei a suar pra caramba, por causa desse dedo, por causa do alumínio. Porque o alumínio também é eletrocondutor. Ele é um É metal, né? verdade. A gente fez um episódio com o ufólogo aí, a gente usou os chapéus de Eu tô vendo ali. Quer ficar meditando aí também, cara? Pelo Hã? amor de Deus. Ah, Não, para os extraterrestres não lerem a nossa Para com mente. isso. Kiko, tem mais alguma coisa que quer Nossa, eu falar sou pra ufólogo também, não tem nada a ver com isso aí, cara. Kiko, Ah, tem Você é mais alguma... ufólogo também? Sou? Ah, sim. Faço parte Não, dos mas a gente fez congressos. uma forma. É ufologia para psicologia também. Claro, né? A gente fez de uma forma pra Brincadeira, né? tirar Pra uma onda descontrair. só. Ah, bom, beleza. Ô, Kiko, tem mais alguma coisa que quer falar pra gente? Bom, Antes da gente encerrar? tem assim, umas coisas de conscienciologia para vocês, né? Que é a meditação. Quero que vocês que estão ouvindo aqui, esse conceito da meditação, que eu considero um dos trabalhos mais importantes da acupuntura, que é um dos que me ajudaram a mudar a minha vida também, né? Então, quem tiver disposto a fechar os olhos, entrar na respiração, vocês também, se vocês quiserem fazer? também, fica à vontade. Tudo que foi comentado hoje sobre a acupuntura tradicional oriental, tá? Tudo. As informações, a dialética, como que a gente lida com órgão e víscera, quais são esses emocionais. Quem está me assistindo, que são meus alunos aqui, abraço a todos, tá? Vocês também que estão assistindo aqui, sabe que eu trabalho todo final da minha aula, trabalho com essa meditação. Então, fecha um pouco os olhos, coloca os ombros bem relaxados. Como que você está se sentindo de toda essa informação que foi falada hoje? O que que mexeu dentro de você? O que que fez despertar dentro de você? Que eu vou colocar outras informações. Qual é o conjunto de sensações que você está tendo no teu corpo nesse instante? Se tem alguma dor, tem alguma queixa, se você tem algo distonante dentro de você que está te incomodando. Faz uma pergunta mais sincera para dentro de você, lá dentro, né? O que é você? Quem é realmente você? Se esse caminho da tua harmonia, da matéria, da energia, do ser, buscador, fé, etc., se está no caminho certo. Qual é o próximo passo para você ser cada vez melhor você com você? Vou pegar cada elemento agora do que foi falado da parte emocional e vocês vão responder para vocês mesmos. Primeiro, respira bastante, tá? Uma inspiração profunda, consciente, conectada, verdadeira. Puxa o ar, coisas boas. Quando soltar o ar, solta o cansaço, solta pensamentos negativos, dor, tudo para fora. Então, puxa o ar, coisas boas, solta totalmente o ar. Relaxa cada vez mais os ombros. Como que você tem lidado com os medos, cansaço, as inseguranças do dia a dia? Faz uma pergunta mais profunda ainda. O quanto que você é flexível com você mesmo? Quem é o sabotador na tua vida que faz com que você não dê o passo para frente? Respira. Solta bem o corpo. Relaxa bem todo o corpo agora. Quem tiver disposto a deitar, tudo fica à vontade também. Como que você tem lidado com as raivas? Com a indignação? Quem é que faz você passar raiva? Ou o que é que faz com que você passe raiva? Por que tanta raiva?
Por que tanta indignação? Respira. Essa raiva faz com que você dê um impulso para mudar alguma coisa à sua volta ou em você? Ou realmente você está numa zona de conforto? Você é verdadeiro com você nesses sentimentos? Como é que é o movimento de vida dentro de você? Existe um movimento ou está estagnado? Quem estagnou essa energia? Você com você, sua família ou a sociedade à tua volta? Inspira. Como que você tem lidado com perdas significativas na sua vida? O que é choque emocional dentro de você? Como é que estão as suas alegrias dentro de você? Tem alegria dentro de você? Você sabe o que é realmente alegria? Das perdas, o quanto que mexeu dentro de você? Deu espaço para trabalhar em cima dessas perdas? Está sendo verdadeiro você com você mesmo nessas perdas? Respira com alegria agora. Puxa, tudo que é coisa boa. Se inspire na natureza. E os pensamentos? Como é que estão os pensamentos dentro de você? Por que tanta preocupação? Preocupação com o quê? Como que está afetando essa preocupação no dia a dia? Já está gerando insônia? Já está deixando você com um processo quase como uma neurose compulsiva? Por que tanta preocupação? Como que você vai ouvir agora essa palavra dentro de você? Acalmar os sentimentos. Como que isso mexe com você? Inspira, vai expirando. Vai se percebendo o conjunto de sensações do corpo. Como é que está a tua respiração agora? Faz uma reflexão, como é que tá as inspirações da vida em você, no trabalho, no seu lar, você com você, você em sociedade. Você ouve a sua essência corporal? Você respeita teu corpo como um todo? Amplia bem tua respiração agora. Respira profundo. Solta o ar de uma vez. Respira profundo. Como é que está a parte de emoções com relação ao choro, a melancolia? Como é que está a parte de ansiedade dentro de você? Está influenciando na parte respiratória? Está influenciando no teu coração também? Então respira e acalma o coração e o pulmão. Respira. Lentamente você vai começar a mexer teu pé.
vai começar a mexer as suas mãos. Pensar sempre que o teu corpo é um templo perfeito, micro do macrocosmo. Tudo que tem no macrocosmo, as galáxias, os planetas, tem dentro do nosso corpo. Os átomos, as conexões dos átomos, formação da nossa matéria, tudo. Então respira bem amplo agora e vai voltando a sua consciência a essa conexão com o teu corpo chamado templo. Toca com a ponta dos dedos, desde o joelho, vai subindo, região do abdômen, região da caixa torácica, região peitoral, garganta, rosto, ponta de dedo, tá, gente? Para quebrar essa rigidez, as têmporas, topo da cabeça, pescoço, volta aqui, a mão direita do lado esquerdo, vai voltando, ombro, ponta de dedo vai descendo, cotovelo, pulso, do outro lado, mesma coisa aqui, ó. Então, mão esquerda, lado direito, bem ponta de dedo. Tira essa rigidez para fora, sempre respirando. Dá uma esticada como se estivesse acordando, bem devagar. Abre espaço para um novo, uma consciência nova de respeito, autopreservação, amor a si próprio. Se abrace e se ame. O amor a si próprio, ser melhor todos os dias, um pouco de você para você mesmo, respeitando seus limites, colocar sempre sentimentos positivos, pensamentos positivos, ativar seu lado bom sempre, entender seu lado negro também, que é um aprendizado. Solta devagar. Respira, se perceba. Como é que você está agora? Tudo bem aí? Porra. Deu barato, mano. Nossa. E aí, queridão, como você tá? Nossa, eu tô em outro nível, velho. Essa é uma meditação básica da acupuntura, tá, gente? Durante os trabalhos eu faço isso durante o trabalho na acupuntura para o cliente se entregar a isso, né? Caramba. O autoconhecimento vem daí, gente. Uma consulta com você, quanto tempo leva? Uma hora e 15, uma hora e meia, depende do caso, tá? Que eu começo com massagem, alimento de coluna, tira essa rigidez com a massagem, com a ventosa depois, para depois ver como é que tá nessa ventosa, onde tá os excessos e faltas de energia. Entendi. Entendi. Para depois entrar na acupuntura mesmo, tá? Kiko, muito obrigado pela sua Eu participação. que Cara, agradeço a foi oportunidade. um conhecimento brutal aqui que a gente teve hoje. Uma aula, né? Uma aula, né? Uma aula gratuita. Cara, muito obrigado. Gostei pra caramba. A gente podia marcar mais uma vez Vamos marcar. de fazer isso, porque é legal o pessoal ter noção do que o corpo realmente é um templo, Isso é né? importante. E, pô, e dar uma relaxada. Eu não tenho mais nem o que falar, sabe? É, Perdi até eu o até- rumo aqui eu até agora. comentei com o pessoal lá fora antes de começar a live hoje aqui, que é justamente o processo para quem trabalha com massagem, sabe muito bem disso aí. Durante a pandemia se perdeu muito esse contato do tete a tete, toque. Sim. A vocês que estão assistindo a gente aqui, meu, tudo que vocês puderem fazer de terapia do abraço, abraçar os amigos, os parentes, conversar você com você mesmo, essa meditação que fizemos agora aqui, que é importante, para vocês voltarem a ter a essência da alegria, gente. Uhum. Se perdeu muito no virtual, algo que é tocável. Isso é verdade, eu percebi isso depois da Tá? pandemia mesmo, que E as como que as pessoas tá pessoas muito voltaram. virtual, tá Isso. muito. E como que as pessoas ficaram muito violentas depois disso aí tudo. Uhum. Que é muito medo dentro de si. Esse medo se perde ou sai esse medo quando a pessoa começa a entender que ela depende do próximo. Exatamente. Então, a terapia do abraço é isso. As terapias de massagem, de toque, ser tocado é isso.
Exatamente. O que deixa as redes sociais aí pra quem quiser encontrar beleza. você, pra poder falar com você. Beleza. O meu celular, para quem quiser mandar mensagem, entrar em contato, tudo, é o 011, né? 991523128. O Instagram tá aqui ligado aqui direto. O Instagram tá ligado, mas deixa pra quem não conhece Isso. você aqui que da tela. Francisco underline J underline Madureira underline oficial, tá? E aí, agradecer a oportunidade. Não, a gente que Conta agradece. comigo né? no precisar. Sim, sim, a Fiquei gente muito feliz que o agradece. pessoal da Moca aqui tá com essa abertura de espaço para divulgar trabalhos, conhecimentos. Acho que tá sendo o primeiro aqui da região, gente. Então Legal. aproveita isso aí, legal, cara. E- Obrigado pela oportunidade mesmo, tá? E sempre que se tiver alguma novidade, alguma coisa nova aí, fala com o Zé aí, com o pessoal. E vem de novo aqui pra gente fazer Opa. isso, né? Pô, o cara queria me chamar para falar de parapsicologia, de ufologia. Deixa eu falar de acupuntura primeiro, cara. Eu trabalho com isso, cara. Depois a gente vai Porque pros outros assuntos. né? parapsicologia, eu faço parte de um grupo que é, se não um dos melhores do mundo, é o segundo melhor do mundo, que é de Pernambuco, pessoal, né? Uhum. Que é de pesquisa psicobiofísica mesmo, né? Se precisar de alguma coisa, estamos aí, né? E ufologia também. Eu participo de congressos de ufologia, né? De vez em quando até palestro, né? Conhece Só o que Pier, né? conheço o Pia. É que ele não me conhece, que faz muito tempo que a gente não se vê, cara. Ah, sim. Desde 90, cara, que a gente se vê. Você e o Pier, É, A gente que ele é da banda do Zeca, a né? gente fez dois episódios com ele aqui, né? Falando sobre ufologia e A gente tal. pode fazer um debate de ufologia. Não, sim, eu escrevi na cabeça. Bacana. A gente vai marcar um terceiro com ele, que é um assunto que a gente gosta muito e tal. que praticamente ele virou da casa, né? E Ele foi o aí, primeiro, ele foi o primeiro O entrevistado. Zeca, quando falou do espaço, eu pensei que era do Pier. Ele só Ah. fala do Pier. Não, o Pier, vai lá, é do Pier, caramba. não. Aí a gente marca um terceiro aí com ele lá pro Beleza. meio segundo semestre aí. Pra Então, mas frente. pode E contar aí a comigo. gente, pô, te chama também pra gente. Vocês fiquem à Acho que é um vontade de me assunto que a gente chamar gosta com alguma muito. dúvida. Sim, Tá? claro. Estamos aí. E novamente, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, que a gente tenha deixado você confortável, tá? Opa, tranquilo. Como eu falo, né? O importante é o convidado ele se sentir bem aqui com a gente. Isso que importa, tá? Eu espero ter ajudado vocês Pra com muita caramba. informação, né, cara? Sim, não, foi legal pra Vou girar caralho. um pouquinho aqui. Agora é você. Agora é a agulha do cara aqui. Rafa, dá aquele recadinho pros nossos inscritos. Kiko, obrigado também, fico muito agradecido, Opa, eu tá? que Você ter vindo, agradeço, tá, aceitado o Rafa? convite Obrigado. aí, foi um papo muito, muito foda. Gostei bastante. E é isso, pessoal, a gente encerrando mais um Dona Maracast aí, segue a gente nas redes sociais, a gente tá lá, todos são @Dona Maracast, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X. Todas as redes sociais você Todas vai as achar a redes gente. sociais a gente tá lá. Se você não pode assistir, você pode ouvir a gente também nas plataformas de áudio, né? Que é Spotify, no Deezer e no Amazon Music. A gente tá por lá também. E a gente vai deixar um QR Code aí, você que quer patrocinar nosso projeto aí, fica à vontade aí, dá uma doação pra gente. E é isso. É isso, né? Os inscritos também. Se você que não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o like. E tamo junto. Galera aí da live aí do Kiko. É nóis. Beleza, Segue a pessoal? gente Dá um aí braço também. aqui, dá um Segue a bracinho gente aqui. aí também, vocês, viu? Beleza. Segue aí vocês, a gente, viu? Bacana, É isso aí, isso. Se gente. inscreve no canal aí pra acompanhar mais novidades Opa. aí. Valeu. É isso. Valeu, obrigado. Tamo junto. Até a Obrigado. próxima. Um Falou. abraço pra Obrigado. vocês aí. Até mais.